Então, bom dia a todas e a todos. Nós vamos dar agora abertura à 12ª jornada de pesquisa do Instituto de Economia. Nesse ano, a gente escolheu como tema desenvolvimento de baixo carbono em economias periféricas. Como vocês bem devem estar percebendo, trata-se de um tema que, se não é um tema mais importante de décadas, do século, ele vai ser o tema mais importante durante algumas décadas daqui por diante. Trata-se de um tema que é, obviamente, complicado, porque ele traz consigo diversas dimensões, dentre elas, a primeira e mais importante, a questão do desenvolvimento, que vem sendo objeto de estudo dos economistas há séculos. Ao mesmo tempo, a gente está no meio de uma emergência climática de grande porte, pelas formas escolhidas e que acabaram sendo adotadas de modo de produção, de articulação da economia, e, portanto, a gente precisa colocar esse tema como no seu devido lugar, né? Como tema importante que é. Então, especialmente, a gente tem que pensar também na questão da inserção das economias periféricas, que, apesar de estarem atrás na questão do desenvolvimento, a gente vai ter uma série de oportunidades relacionadas a essa nova necessidade que está surgindo no mundo. Então, hoje a gente vai receber aqui na primeira mesa o professor Carlos Eduardo Frickmann Young, e a gente vai receber também o Érico Rial, que é um representante do Ministério do Meio Ambiente, que, aliás, foi formado pelo professor Carlos Eduardo. O Érico fez graduação e mestrado aqui na casa. Então, é uma mesa, por assim dizer, que bebe na fonte da pesquisa do professor Carlos Eduardo, que vem tratando do assunto do desenvolvimento sustentável de forma pioneira há muito tempo. Então, agradeço ao professor Carlos Eduardo e ao Érico por ter aceito o convite. E eu passo a palavra agora, então, para os especialistas. A gente vai ter mesas temáticas de macroeconomia, de microeconomia e de questões mais sociais e ambientais também, tentando tratar, obviamente, de forma não exaustiva, porque o tema é complexo e vai demandar de nós um esforço grande durante as próximas décadas. Então, agora eu passo a palavra, então, para o professor Carlos Eduardo, que vai coordenar a mesa. Tá? Obrigado, cara. Obrigado, Ítalo, mas Carlos Eduardo aqui não existe, não, é Caduta. Carlos Eduardo é outro. O Fred está até rindo aqui. Eu vou pedir para o Érico iniciar, eu vou abrir aqui a nossa sessão, mas eu quero fazer uma apresentação um pouco diferente do Érico. O Érico não está vendo, porque ele não pôde estar aqui, ele tentou a passagem, ficou muito em cima, mas o Érico ficou durante muito tempo. Se vocês olharem aquela porta que está aberta ali atrás, no fundo, olha ali, vira para trás, está vendo a porta aberta? Tem uma outra portinha ali. Ali era a salinha do nosso grupo de economia no meio ambiente, e durante muito tempo o Érico ficou ali comigo, trabalhando, né, Érico? Fizemos muita coisa junto. O Érico, ele sempre trabalhou nessa, quer dizer, sempre não, mas desde muito cedo como aluno de graduação. Foi meu bolsista de iniciação científica, depois fez N coisas. A monografia dele foi numa área que é uma área importante de pesquisa nossa, que é a área de gasto público em gestão ambiental. Foi premiado, inclusive, né, no Corecon. O Érico tem algumas premiações, e por causa disso ele foi parar no Ministério da Fazenda. E do Ministério da Fazenda ele estava articulando, junto com a equipe que existia antes do governo Bolsonaro, dentro do Ministério da Fazenda havia uma equipe que já trabalhava a questão climática, então ele já participa de negociações internacionais do clima há bastante tempo. Essa equipe foi desativada na gestão federal passada, mas ela foi retomada e agora o Érico está numa nova posição, está temporariamente cedido ao Ministério do Meio Ambiente, onde ele está coordenando a agenda climática junto com a secretária Ana Tônia. A Ana não pôde participar
e o Érico, então, está substituindo, vai fazer uma apresentação explicando a estratégia de ação, e eu queria chamar a atenção desse hibridismo do Érico, embora ele esteja agora com a camisa do Ministério do Meio Ambiente, a sua vinculação institucional ao Ministério da Economia / Ministério da Fazenda, trabalha inclusive em áreas ligadas ao Tesouro. Tá? Então, isso já mostra uma natureza diferente de um economista formado aqui, mestrado aqui, e que está lidando com questões ambientais, mas numa perspectiva econômica. Érico, você termina de se apresentar e pode seguir em frente. Maravilha, obrigado, Cadu. Eu vou botar aqui a apresentação de slides, mas, primeiramente, agradecer ao Estudo de Economia pelo convite, né? É um prazer enorme para mim poder estar falando. Queria estar aí presencialmente, né? Como o Cadu comentou, acabou que por questões de agenda, felizmente ficou muito em cima e não consegui estar aí presencialmente, mas seria um prazer voltar à casa aí que me formou, né? Como o Cadu já mencionou, eu fiz graduação aí no Instituto de Economia, né? Entrei no GEMA, que essa linha era exatamente aí em frente mesmo, em 2008, salvo melhor juízo, lá naquele tempo do carrossel. Então, foi em 2008 que eu entrei e fiz a minha monografia de graduação com o Cadu, depois fiz Ampec, fiz o mestrado aí na casa também com o professor Carlos Medeiros, e ainda no final do mestrado passei, né? Eu sou funcionário de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional, o que, como o Cadu já comentou, é algo bastante interessante, né? Porque, enfim, o Cadu nem se fala, né? Quando chegou nessa área, a temática era toda mato. Mas mesmo eu, quando comecei a mexer com isso há 15 anos atrás, ainda não era uma temática tão povoada por economistas, por engenheiros, por outras carreiras, e é algo que vem cada vez mais numa crescente, né? Então, o fato de ser egresso aí, economista egresso da casa, servidor de carreira do Tesouro Nacional, e agora está ocupando uma posição no Ministério do Meio Ambiente, já mostra a transversalidade da agenda. Como o Cadu comentou, eu estou vinculado, em especial, né, nós temos o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, dentro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, nós temos a Secretaria Nacional de Mudança do Clima, que é chefiada pela secretária Ana Tônio, né, que dispensa apresentações. Essa secretaria é uma secretaria que tinha bastante protagonismo, né, uma secretaria antiga, criada no início dos anos 2000, e que tinha bastante protagonismo e que foi extinta na última administração. Né? Na última administração, no primeiro decreto de competências do Ministério do Meio Ambiente, a palavra mudança do clima não aparecia. Então, acho que com isso já fica bastante claro qual era a prioridade dada à temática no último governo. Com, né, a mudança de governo e a chegada da nova administração, e não à toa, né, o slogan do governo federal é União e Reconstrução, teve, e eu vou passar um pouco sobre isso na apresentação também, todo um esforço de reconstrução de capacidades, né, de recriação de equipes, de criação de novos decretos de estrutura e de competência, que é como o governo federal funciona. Então, nós estamos aí, nesse momento, já com alguns resultados bastante robustos, especialmente considerando o tempo que o novo governo está, mas com desafios bastante robustos à frente. Né? O Brasil, como vocês bem sabem, sediará a COP30, né, em Belém, em 2025, assume a presidência do G20 também, então o Brasil está nos holofotes aí, em termos globais, e pretende utilizar, né, esses holofotes para voltar a discutir política climática, mudança do clima, dentre outras coisas. A minha apresentação aqui hoje, já meio que tinha combinado o jogo com o Cadu, vou falar uns 25 minutos, meia hora, para dar tempo da gente debater também depois. E a minha ideia vai ser trazer uma perspectiva do governo federal, né? O que o governo federal, quais são os desafios em termos de adaptação, em termos de mitigação, como o governo federal está estruturando e pretende endereçar esses desafios e, para além disso, falar um pouco, como o Cadu até mencionou, antigamente eu trabalhava na Secretaria de Assuntos Nacionais do Ministério da Fazenda, que era uma secretaria que não foi extinta da última administração, mas a equipe acabou sendo desmembrada, que lidava com financiamento climático. Então, trabalhei bastante tempo com Green Climate Fund, com bancos multilaterais de desenvolvimento. Então, também a minha vinda para o Ministério do Meio Ambiente tem um pouco disso, discutir instrumentos de implementação. Então, vou discutir um pouco também, no final, um pouco do Fundo Clima, que é um instrumento de implementação já antigo, né? Ele já está posto desde o início dos anos da década anterior, da década de 10, mas ele está passando por uma reformulação bastante relevante, uma mudança de patamar de recursos bastante relevante, e acho que é algo interessante de vocês terem em mente. Então, dito isso,
um pouco de contextualização. Então, a ideia é que a gente tem esse duplo desafio, né? Tanto em adaptação quanto em mitigação. Especificamente dentro da secretaria, eu estou como coordenador geral de mitigação e instrumento de implementação. Nós temos uma outra coordenação geral de adaptação, mas eu vou falar um pouco dos dois, ainda que meu enfoque seja mais mitigação e financiamento, instrumento de implementação. Então, enfim, acho que aqui um pouco, né, a gente está, né, um pouco pregando para convertido, né? Acho que, enfim, as evidências científicas já são bastante relevantes, né, nos últimos anos sobre o fato da mudança climática. A gente tem até brincado no Ministério do Meio Ambiente que a gente já não precisa mais fazer advocacy sobre mudança climática, né? Só a gente olhar o jornal, ver o noticiário. No entanto, a gente tem esse desafio de vincular esses eventos extremos e os ocorridos à mudança climática e explicar, fazer essa mensagem chegar de maneira bastante clara. Então, a gente tem uma concentração de CO2 na atmosfera bastante relevante nas últimas décadas e isso gera eventos extremos, né? Eventos extremos, leia-se mudança no ritmo, no volume de precipitação. Então, a gente tem grandes estiagens e chuvas muito fortes concentradas num pequeno período de tempo, variabilidade climática bastante grande, dentre outras questões. Então, o que a gente tem, e aí o Cadu até mencionou, né? Já tive uma oportunidade bastante interessante de trabalhar como negociador, como parte da delegação brasileira na Conferência das Partes, né? Que é o grande evento de mudança do clima, vinculado ao UNFCCC lá, que é a Convenção da ONU para a Mudança Climática, e dentro, né, desse arcabouço da UNFCCC, que surge lá em 92, né, como rebordosa, como rebate da Rio 92, a gente tem, né, uma série de compromissos e discussões, isso vem evoluindo, a gente poderia, Cadu já deu curso sobre isso, passar a semana falando sobre compromissos climáticos multilaterais, mas agora o principal compromisso climático multilateral é o Acordo de Paris, né? E o Acordo de Paris, diferente de outros compromissos anteriores, como, por exemplo, o Protocolo de Kyoto, onde você tinha países anexo 1 e países não anexo 1, no Acordo de Paris, todos os países têm que apresentar compromissos de mitigação, de redução de emissões, né? Esses compromissos são chamados NDCs, contribuições nacionalmente determinadas, né? E aí, enfim, esse gráfico aqui mostra, e aí é um pouco, enfim, spoiler do que a gente vai ter na COP agora em Dubai, na COP 28, em novembro e dezembro, né? Na COP 28 a gente vai ter o primeiro esforço, o Acordo de Paris foi firmado em 2015, a gente vai ter o primeiro esforço que está sendo chamado de Global Stocktake, que é um esforço de ver o que os países efetivamente fizeram vis-à-vis seus compromissos assumidos e como que esses compromissos endereçam a meta do Acordo de Paris, que é reduzir, né, o aquecimento da superfície terrestre em 2% e evitar os melhores esforços, em 2 graus Celsius, perdão, e evitar os melhores esforços para que esse aquecimento fique limitado a 1,5 grau. Esse é um gráfico do Climate Action Tracker e a gente vê que, na prática, a gente oscila entre criticamente insuficiente, que seria o mais escuro, a quase suficiente, que seria o amarelinho claro. O Brasil está ali no insuficiente. E aí, enfim, não sei o quão grande está aí para vocês verem, mas a gente não tem nenhum país com um compromisso em verde, ou seja, teria um país que tem compromissos compatíveis com a manutenção, né, do aquecimento global em somente 1,5 graus Celsius. Então, enfim, isso já é um pouco do spoiler do que a gente verá na COP28 em Dubai. O Global Stocktake vai mostrar que a gente, mundo, está longe, né, de conseguir controlar o aquecimento global nos moldes pretendidos no Acordo de Paris. Isso vai demandar mais ação, seja em compromissos mais ambiciosos, seja em ampliação do financiamento climático, dentre outras questões. Bom, esse aqui é mais um gráfico também que mostra aí num horizonte temporal um pouco mais longo, até 2100, né? O que pode acontecer na superfície terrestre com a temperatura nossa, né? Então, a gente, sem políticas climáticas, né, pode ter um cenário de ampliação da temperatura de até quase 5 graus Celsius, né? Com as políticas atuais, e a gente conversa com o gráfico anterior, a gente ficaria ali entre 2,5 quase 3 graus, né? Com as promessas sim implementadas, a gente poderia chegar a 2,1 graus Celsius de aumento até 2100, o que está acima do Acordo de Paris, e a gente vê os cenários para 2 graus e para 1,5 grau. Enfim, obviamente, né? E a gente está numa jornada aqui de pesquisa científica, quanto maior o horizonte temporal, maior a incerteza, até porque a gente tem discussões de que, às vezes, com um aumento de 2 graus no horizonte temporal mais curto, a gente já pode entrar numa espiral com consequências imprevisíveis, mas o fato é que, né, nós temos aí um desafio
bastante forte colocado. Bom, o fato de que o planeta está aquecendo, né? Eventos climáticos são cada vez mais extremos e nós temos um problema bastante grande a enfrentar, já gera, e o Cadu vou passar rápido por adaptação, mas já gera, como eu vou dizer, eventos bastante tangíveis, já gera exemplos bastante claros do que está acontecendo. E aí a gente tem um desafio bastante forte em termos de adaptação. Mitigação, a gente está falando de redução de gases, de emissão de gases do efeito estufa, né, para evitar e tentar mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E adaptação, a gente já está falando de, beleza, as mudanças climáticas estão acontecendo, isso aqui já está dado, como que a gente consegue fazer para reduzir os impactos, reduzir as vulnerabilidades, especialmente das populações mais pobres, mais socialmente e economicamente vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Então, também, mais uma vez, não sei o quão grande está aí para vocês, né? Para mim, aqui na transmissão fica pequenininho, mas a ideia aqui é só mostrar, a gente tem, o governo federal tem algumas plataformas bastante interessantes, né? Com dados para informação e pesquisa, e isso é importante de frisar numa jornada também de pesquisa científica. Isso aqui são dados do Atlas Digital, né? Só para vocês verem que a gente tem uma crescente de desastres no Brasil, né? E a barrinha, quando está em amarelo, quer dizer que o risco, né, o desastre, o dano ou prejuízo está vinculado a aspectos climatológicos. Então, aqui a tendência do gráfico é mais desastres e mais desastres causados por fenômenos climatológicos. E no Brasil, e aí o Cadu é especialista nisso também, tem uma equipe da FJ já fez alguns papers sobre, a gente, infelizmente, isso é algo que a gente está tentando discutir e mudar, e o Fundo Clima, que eu vou trazer no final da apresentação, é um exemplo disso. A gente gasta muito com o desastre, mas gasta depois que o desastre aconteceu. A gente tem pouco uma política de prevenção, de construção de estruturas resilientes e mais robustas para adaptação à mudança do clima, e a gente acaba gastando muito depois que a enchente aconteceu, depois que o deslizamento de terra aconteceu, a gente gasta mais em remediar do que em prevenir. Então, aqui só para vocês verem, né, terem uma dimensão de que a gente tem já dados nessa plataforma do Atlas Digital, que é uma plataforma do Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional, e nós temos uma outra plataforma, essa é bastante interessante também, chamada Adapta Brasil, que é uma plataforma do MCTI, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é, na estrutura do governo federal, também o nosso responsável pelas plataformas de emissão de gases de efeito estufa, por toda a geração de dados. Então, o MCTI tem o Sinapse, que é uma plataforma muito interessante para você fazer análise de política e trajetória de emissão. Tem o Sirene, que eu vou trazer alguns dados depois, que são os registros de emissão. E tem o Adapta Brasil, que basicamente o Adapta Brasil, usando dados de nível estadual e municipal, ele traça índice de vulnerabilidades para os municípios, georreferenciado, geolocalizado para os municípios brasileiros. Então, é bastante interessante a plataforma. E a gente vê que a nossa situação, o Brasil é um dos países mais vulneráveis aos impactos da mudança do clima. Primeiro, que a gente tem uma zona costeira muito grande, né? E aí tem toda a questão de aumento do nível do mar, salinização de terra agricultável. Já temos exemplos de desertificação no Nordeste, né? Especialmente no interior do Nordeste, e tem toda a discussão sobre savanização da Amazônia, né? Com o aumento do desmatamento, o que a gente poderia ter na Amazônia. Então, a gente tem no Brasil, nessa plataforma, a gente consegue ver que nós temos uma parcela relevante dos municípios com risco alto ou muito alto de deslizamento de terra. Nós temos, e aqui o número é ainda maior, uma parcela bastante relevante dos municípios com ameaça de inundações, enxurradas e alagamentos, né? Aí a gente está... Eu, infelizmente, não estou presencialmente no Rio, mas sou carioca. É só a gente ver os exemplos, né, da região serrana aí, que se repetem ano após ano. E nós temos aqui, esse dado é o mais impressionante, né, dos 5.568 municípios brasileiros, mais Fernando de Noronha, Distrito Federal, que dá 5.570, quase 3.700 têm uma capacidade adaptativa baixa ou muito baixa, ou seja, o desafio de adaptação está posto e cientificamente provado. Então, dado esse contexto de adaptação, que o Cadu vai trazer um pouco mais, eu queria falar de mitigação, que é o que eu mexo diretamente. Primeiro comentário sobre mitigação é que o Brasil tem um perfil de emissões de gases de efeito estufa bastante diferentes do resto do mundo. Quando a gente pensa no resto do mundo, a principal fonte de emissão é energia. Então, a energia aqui está com cerca de 74% das emissões, né? E o verdinho seria agricultura, floresta e mudança do uso da terra, que está aqui cerca de 13%, salvo o melhor juízo.
No Brasil, a nossa matriz energética é bastante limpa. A gente depende pouco de carvão, por exemplo, que é algo muito forte na Europa, né? E nossas emissões de gases de efeito estufa basicamente estão concentradas em mudança do uso da terra e florestas, que isso vem majoritariamente de desmatamento, né? E agropecuária. Então, isso gera uma oportunidade, mas gera também um desafio. Então, é importante vocês terem em mente que o nosso padrão de emissão é bastante diferente do que a gente vê no resto do mundo, especialmente nos países desenvolvidos. Aqui, e aqui são dados do MCTI, a gente consegue trazer, numa perspectiva histórica, né, as emissões de gases de efeito estufa brasileiro e os compromissos de mitigação. A barra verde é emissões do que a gente chama de LUCF, né, que é Land Use e mudança, uso da terra e mudança do uso da terra, basicamente desmatamento. Então, a gente consegue ver que, historicamente, o desmatamento é a principal fonte de emissão, né? A gente tem um pico aqui, que para mim está bem pequeno, mas o pico em 2003, 2004, quando a gente tem a implementação da política pública bastante relevante, ainda no primeiro governo Lula, que é o PPCDAM, que é o Plano de Controle de Desmatamento da Amazônia, a gente consegue ter resultados robustos, né? A curva de emissões por desmatamento, que é a barra verde, cai significativamente, né? Inclusive, com isso, a gente consegue estruturar toda a questão de pagamento por resultados, né? De desmatamento evitado, que a gente chama de RED+, na sigla, todo o marco de Varsóvia, no âmbito da UNFCCC, que é para pagamento para resultado, e o Cadu é um senhor especialista nisso, a gente consegue ter uma redução bastante significativa das nossas emissões. E aí a trajetória nos últimos anos, né? O PPCDAM na última administração é desativado, a gente teve toda a questão também de dificuldades de servidores, de equipes no IBAMA, no ICMBio, eu acho que eu não preciso trazer isso aqui em mais detalhes, acho que até em outras sessões vocês vão ver isso também ao longo da semana, mas a gente tem uma retomada dessas emissões oriundas de desmatamento. No entanto, e aí a gente tem aqui também outras emissões, com o desmatamento controlado, e a gente teve agora uma revisão do PPCDAM e está fazendo também, já está em consulta pública, o PP Cerrado, que seria o Plano para Prevenção e Controle de Desmatamento no Cerrado, que é um bioma que está com índices bastante relevantes de desmatamento no momento, a gente vai ter, né, a expectativa é que se consiga avançar e tentar zerar o desmatamento ilegal, né, e aí compensar o desmatamento legal com absorção de carbono e crescimento. Então, a gente vai ter um desafio também para os próximos anos. Aí a gente vê, de maneira crescente, indústria, energia. Então, a gente tem toda uma discussão de, com desmatamento controlado, como que a gente controla emissões de agropecuária, porque também em agropecuária a gente tem a emissão de metano, que é um gás, em termos de potencial de aquecimento global, muito maior do que CO2, e nesses outros setores. E aqui, só para vocês verem os compromissos. Então, a gente tem um compromisso, que é a NDC em 2025, de 1,32 gigatoneladas de CO2 de emissão. Em 2030, 1,2. Em 2035, isso vai ser definido ainda. E em 2050, nós temos um compromisso de neutralidade de carbono, ou seja, emissões líquidas zero ou negativas. Vou passar aqui para o próximo. Aqui, e aí até um comentário que o Cadu, né, a gente conversando ontem antes do painel, né, é muito importante vocês tenham bastante claro o quão fundamental é a participação da academia e da produção de ciência para a decisão, né, e para a tomada de decisão dos gestores públicos. E o quão importante é fazer política pública com dados confiáveis, né, e com uma base sólida de conhecimento. Todos esses modelos, e aí tem toda uma equipe de modelagem, esses dados que eu estou apresentando, por exemplo, são do Centro Clima, da COP, aí da UFRJ também, mas lá no fundão. A gente tem toda uma discussão para conseguir aqui no gráfico anterior estabelecer compromissos de quais são as trajetórias de mitigação, quais são as trajetórias de redução de emissão que nós iremos adotar. Então, beleza, nós vamos intensificar a pastagem, ou nós vamos mudar o que ainda não temos de matriz, por exemplo, trocar termoelétricas por energia solar, por energia eólica. Então, a gente tem toda uma discussão. Ou descarbonizar setores hard to abate na indústria, mudar a questão de siderurgia, por exemplo, que no Brasil é bastante forte. Então, a gente tem toda uma discussão, e aí são modelos, né? E o Cadu vai trazer um pouco da perspectiva acadêmica disso, bastante robustos, para que a gente possa traçar cenários de como chegar lá. Então, é importante frisar que a gente já tem, no governo federal, uma parceria muito forte lá com a COP, né? E essa parceria junto ao MCTI e à COP gera esses dados para tomadas de decisão do lado de cá. E aí nós temos alguns cenários já, né, pensando como que a gente consegue
chegar nessa neutralidade de carbono em 2050. Uma política que está bastante clara, isso vai estar bastante forte também na próxima COP, e é algo que está como prioridade do presidente Lula, é que a gente não pode discutir mudança do clima sem discutir redução da desigualdade social, então, o que a gente está chamando de transição justa, né? Então, enfim, a gente não pode, num país desigual como o Brasil, discutir políticas climáticas sem discutir redução de desigualdade, e, infelizmente, os dados mostram que pessoas em condições socioeconômicas mais vulneráveis tendem a sentir mais os efeitos da mudança do clima, serem mais impactados. Quando a gente pega aspectos de gênero também, mulheres e crianças ainda a ser mais impactados pelos impactos da mudança. Então, a gente está discutindo já cenários para como chegar em 2050. Então, a gente tem já um cenário, por exemplo, transição justa e zero de desmatamento, um cenário de retomada e transição justa, e o business as usual, que é o clássico nesse modelo de retomada no desenvolvimento sem que nada seja feito. Aqui, enfim, só para vocês verem que a gente tem, né, vários estudos, e aqui depois eu posso enviar a apresentação também, vários estudos, e aí a gente pode, e isso vai ser a próxima parte da apresentação da governança, uma discussão política bastante forte, a gente pode chegar, a gente tem um teto de carbono, um budget de carbono, que é 1,2 toneladas aqui, em 2030, só que a gente vai ter que dividir esse orçamento, esse budget, entre os vários setores da economia brasileira. Então, enfim, se a gente vai emitir mais em agricultura, a gente tem que emitir menos em energia. Se a gente vai emitir mais em resíduos, a gente tem que emitir menos em desmatamento. Então, isso vai ser uma concertação política bastante relevante e que está em curso agora. E como que a gente pretende fazer isso, né? Aí a gente chega no Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Bom, foram 15 minutos, acho que tem mais 15 minutinhos aqui para a reta final. Aqui, só para vocês terem uma noção, né, do histórico, né, da linha do tempo da Política Nacional de Mudança do Clima no Brasil, né, a gente pega lá o NFCCC em 92, né, que é esse corpo da ONU que trata a mudança climática, né, e aí, enfim, o Brasil é um país bastante pioneiro no que tange a mudança do clima, porque a gente já vai ter, lá em 2008, em 2007, a gente tem o primeiro decreto de criação de um Comitê Interministerial de Mudança Climática, que é algo bem relevante agora nessa nova administração. Em 2008, a gente já vai ter uma primeira versão do Plano Clima, e em 2009, uma lei, né, que é a Política Nacional de Mudança do Clima, já com metas, com instrumentos de implementação. Então, o Brasil é um país que sai bem na frente, a gente larga bem na frente nessa agenda. E aí, enfim, seguindo a trajetória, a gente vai ter lá o Acordo de Paris em 2015, vai ter a nossa NDC em 2016. Como vocês podem ver, a gente tem uma revisão da PNMC em 2018 e nos últimos 4 anos a discussão ficou um pouco parada. Na verdade, o que acabou acontecendo isso foi inclusive alvo de ação judicial, né? A gente teve ficou chamado na mídia como uma pedalada da nossa NDC, né? Porque a gente define sempre a NDC a partir de reduções percentuais a partir de um valor absoluto. Então, o valor absoluto é 2005. Houve uma revisão do valor absoluto de 2005 e o último governo não mexeu nos percentuais. Então, na prática, a gente conseguia absolutamente emitir mais. E isso, já na nova administração, foi algo que a gente foi corrigido, mas isso foi algo que, inclusive, foi judicializado. É até um aspecto interessante de como que a gente consegue garantir a política climática e administrações não tão favoráveis. Mas, agora, em 2023, uma coisa que foi bastante relevante foi o reestabelecimento do Comitê Interministerial de Mudança Climática, do CIM, que é um comitê onde nós temos 18 ministérios do governo federal. O comitê é presidido pela Casa Civil da Presidência da República, pelo ministro Rui Costa, especialmente para facilitar essa articulação, e é secretariado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, pela ministra Marina Silva. Temos esses 18 ministérios, além da participação da Academia da Sociedade Civil, do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima e da Rede Clima. Então, a ideia é que esse comitê, e esse exemplo de governança é um exemplo que foi exitoso na Inglaterra. Eu estava na Inglaterra na semana passada em missão, lá no departamento deles de Net Zero. Muito interessante o modelo de governança. Foi um exemplo exitoso na Alemanha. O Chile tem algo similar também. Então, a ideia é que a gente tem um comitê interministerial de governança para discutir os grandes temas, porque, como eu coloquei anteriormente, essa discussão dos orçamentos de carbono é politicamente bastante sensível. Então, é algo que tem que ter um comitê com governança, com transparência, com divulgação de atas, para que isso seja estabelecido. Esse comitê foi restabelecido por um decreto de junho de 2023 e teve a sua primeira reunião em setembro de 2023. Aí, nessa primeira reunião, nós tivemos 5 grandes resoluções, 5 grandes definições. Uma já foi a revisão da pedalada da NDC, que a Marina, inclusive, anunciou lá na Semana do Clima em Nova York. E nós tivemos também o estabelecimento de uma resolução, que é a Resolução 3,
que é o que vai dar, aqui particularmente para mim, o meu trabalho no próximo ano e meio, né? Enfim, é a principal coisa que eu vou fazer no próximo ano e meio, que é a revisão da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Essa revisão vai estar calcada no que a gente está chamando de Plano Clima. Esse Plano Clima, e isso é uma coisa inovadora, vai ter um horizonte temporal de 12 anos, ou seja, 24, 35, por que 12 anos? Porque isso conversa com as datas de NDC, então ele vai estar vinculado ao atingimento da NDC de 25, ao atingimento da NDC de 30 e ao desenho da NDC de 35. Obviamente, sem perder a coerência com a neutralidade climática em 50, que é o objetivo assumido pelo país. E nós vamos dividir isso em duas. O documento vai ser único, mas vai ser feito inicialmente em duas frentes, né? Primeiro, a parte de mitigação, que está sendo... eu estou coordenador geral nessa área, então a minha função primordial é coordenar essa parte, e a parte de adaptação, que está sendo coordenada pela Inamara Mello, que também é incrível. Espero que, na próxima oportunidade, ela consiga me falar um pouco sobre, aqui tem uma experiência incrível na área. Vou falar sobre a parte de mitigação. Nós teremos uma estratégia nacional de mitigação, onde aí a gente vai ter as metas por setor, né, definidas para o atingimento da NDC, então os orçamentos de carbono divididos de maneira setorial. Isso a gente pretende terminar até o final do primeiro semestre do ano que vem, de 2024, e nós vamos ter planos setoriais, ou seja, para cada um dos setores, e cada setor é um mundo em si mesmo, nós vamos ter desenhos e discussões de políticas, de instrumentos de implementação, isso é uma novidade bastante relevante agora, de cenários para a gente conseguir atingir essa meta. Então, a lógica vai ser a mesma, tanto para mitigação quanto para adaptação, qual seja uma estratégia nacional e planos setoriais. A diferença é que tem toda uma discussão ainda incipiente de indicadores e métricas para adaptação, e mitigação já é mais claro, porque é emissão de gases de efeito estufa, toneladas de gases de efeito estufa. E nós temos uma questão também de transversalidade. E aí é isso que eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre meios de implementação. Então, a resolução também estabelece que a estratégia, né, o plano clima, vai ter que ter uma parte sobre coisas que são transversais. Quais sejam? Transição justa, como eu já tinha mencionado, né? Nesse governo está bastante clara, é uma prioridade. A gente não pode discutir mudança do clima sem discutir redução das desigualdades sociais, né? E aí, Cadu também conhece bem a modelagem, nós temos, inclusive, impactos, né, sobre renda, sobre PIB, sobre Gini, a partir do conjunto e do mix de políticas que você adote para atingir essa trajetória de emissão. A discussão de meios de implementação, leia-se, financiamento, como é que a gente financia as ações, né? Por exemplo, o Brasil tem um Plano Nacional de Adaptação, que é de 2016, que é um plano muito bom, super premiado, mas que não discute instrumentos de implementação, financiamento. Isso é algo que a gente quer trazer na nova administração. Vai ter uma parte de educação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é algo que a gente está trabalhando junto com a ENAP, com a Escola Nacional de Administração Pública, e faremos cursos, alguns cursos tailor-made, mas algo também geral para ter informação sobre mudança do clima disponível e numa linguagem acessível, numa escala mais ampla. E uma parte também que está relacionada também aos próprios ditames da UNFCCC, né? O UNFCCC agora está lançando o ETF, que é o Enhanced Transparency Framework, que é basicamente compromisso de monitoramento, gestão, avaliação e transparência. Então, fazer cada vez mais informação melhor, ciência de mais qualidade e com mais transparência. Bom, a ideia, e Brasília está muito seco, então perdão pelas paradas para beber água aqui, nós teremos 8 planos setoriais em mitigação, né, para setores específicos, não vou passar aqui em todos eles, e 14 planos setoriais para adaptação. No que tange ao horizonte temporal, para a finalização desses planos setoriais, final do exercício de 2024, final do ano que vem, para que a gente já chegue, né? A COP é sempre novembro e dezembro, para que a gente já chegue na COP 29, que é a COP entre Dubai e Belém. A gente já está brincado, tem muita gente falando que é o caminho de Dubai a Belém, mas estão esquecendo que tem uma outra no meio do caminho. Então, para que a gente chegue na Conferência das Partes 2024, que é a COP 29, já com os documentos estabelecidos. Aí aqui, para cada plano setorial, a gente vai ter um grupo de trabalho onde o Ministério do Meio Ambiente vai coordenar junto com o Ministério Setorial, né? E aí cada setor é realmente um mundo e é muito diferente. Então a gente tem que ter essa abordagem setorial após pactuar as grandes metas. Bom, pelas minhas contas aqui, falei 22 minutos, vou aqui nos últimos minutos falar um pouco de instrumentos de implementação, em especial do Fundo Clima, né? Então, obviamente, e aí eu trabalhei muito tempo, né, como o Cadu mencionou,
com financiamento multilateral, e aí é um tema que me encanta, né? Eu poderia passar horas falando sobre isso, né? E a gente tem toda a arquitetura de financiamento multilateral climática, que é super complexa, a gente tem desde cooperação bilateral, né, até a parte dos fundos, que são mecanismos já da ONU, e cada fundo é um mundo em si mesmo, cada fundo tem seus ditames, suas regras, suas especificidades, né? Eu, particularmente, trabalhei muito tempo com o Green Climate Fund, que é o principal fundo multilateral para financiamento climático, mas eu queria falar um pouco aqui de instrumentos de implementação no Brasil. Por quê? Com a mudança do Fundo Clima, de patamar do Fundo Clima, que é o final da minha apresentação, a gente vai ter um instrumento de implementação em moeda corrente, ou seja, que não demanda hedge cambial, que é uma dificuldade para os fundos multilaterais trabalharem aqui, com políticas, diretrizes e normas escritas em português, com um corpo técnico no território, qual seja o BNDES, então, por acaso, o GCF, a sede está em Songdo, na Coreia, para a gente conseguir fazer reunião com os caras, era super complicado, o BNDES está aí no Rio e tem escritórios espalhados pelo Brasil inteiro. Então, a expectativa, e isso conversa muito também, isso é importante de deixar claro, né? O Ministério da Fazenda, na Secretaria de Política Econômica, criou uma subsecretaria para discutir mudança climática, discutir política climática. Inclusive, a subsecretária lá é egressa aí da casa, a Cristina Reis, o coordenador-geral José Pedro, que fez mestrado aí também orientado pelo Fábio. Então, a gente está cheio de economistas do FRJ aqui tentando tocar o piano no governo federal. Então, enfim, o Ministério da Fazenda e aí o plano de transformação ecológica anunciado pelo ministro Fernando Haddad, a gente acredita que o Fundo Clima pode ser o principal instrumento de implementação para esses objetivos. Então, enfim, as ações climáticas, e aí, né, Cadu mencionou lá, isso foi 2010, eu acho, né, 2011, né, Cadu, que eu acabei a graduação, já foram mais de 10 anos, eu fiz a monografia em gasto público ambiental, né, e gestão climática, foi algo bem interessante, bem legal de fazer, que a gente está há algum tempo, inclusive com o Márcio, né, brincando que vai atualizar e vai fazer mais para frente, eu não consegui, o Cadu já fez alguns avanços, e a gente, enfim, no orçamento federal, a gente tem, né, fontes de financiamento público em nível federal em várias escalas, né? A gente tem o PPA, né, e o PPA agora 24, 27, é o primeiro PPA a ter um programa de enfrentamento da emergência climática, inclusive hoje, né, a nossa secretária executiva adjunta lá do Ministério do Meio Ambiente está na Câmara, numa audiência com o Bom Gás do PT, discutindo o PPA e discutindo o programa de enfrentamento da emergência climática. Então, a gente colocou uma rúbrica específica no plano plurianual para isso, mas é transversal, né? Quem discute taxonomia, quem já tem alguma experiência, Cadu sabe muito sobre também, ou marcadores orçamentários, a gente vê que tem várias ações, por exemplo, uma ação do Ministério da Cidade de construção de infraestrutura resiliente para adaptação é uma ação também climática. Então, a gente tem várias metodologias para você conseguir marcar e ver como que o orçamento está em outras ações que não específicas do Ministério do Meio Ambiente. A gente está num trabalho também com a SOF, com a Secretaria de Orçamento Federal, para que a gente consiga lançar já no ano que vem uma análise do gasto público federal discriminado e dividido por meio ambiente ou não. Então, a gente tem no PPA já algo importante, tem as ações do próprio Ministério do Meio Ambiente e suas vinculadas, né, tanto o IBAMA quanto o ICMBio estão vinculadas ao MMA. Programas e ações orçamentárias de outros ministérios e órgãos públicos federais. E temos os fundos climáticos e ambientais nacionais, né? Eu vou falar sobre o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, mas temos também o FNMA, que é o Fundo Nacional do Meio Ambiente, temos o Fundo Amazônia, além dos bancos públicos de desenvolvimento federais, a gente fomenta as empresas públicas, e eu não vou falar aqui de subnacional em benefício do tempo. Mas, enfim, a gente tem uma ampla gama interna de fontes de financiamento, o que a gente chama de instrumentos de implementação para ações climáticas. Especificamente sobre o Fundo Clima, ele foi criado lá em 2009. Ele já era... A nossa Política Nacional de Mudança do Clima é bastante inovadora, porque ela traz a política e como que se implementaria. Então, ele é criado lá em 2009, né? Depois foi regulamentado por decreto. Ele é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, ele tem duas modalidades, né? Basicamente, a ideia é investir em projetos de adaptação, né, e mitigação da mudança do clima, adaptação da mudança do clima e mitigação de gases de efeito estufa, e ele tem duas modalidades. Uma modalidade de financiamento reembolsável, que foi essa que mudou de escala e patamar, né? Espera-se no próximo exercício, eu vou falar um pouco mais sobre ela. Então, o agente financeiro dessa modalidade é o BNDES, né? O fundo pode operar direto ou indiretamente, ou seja, pode ser operação direta do BNDES, ou você pode contratar estilo um Finame com outro banco, que agora não precisa mais ser público, a legislação mudou. Então, você pode pegar com um BRDE ou com outro banco, até
um Bradesco com a linha do BNDES. Fala, Cadu, perdão. Só para dizer que já passaram de 30 minutos, tá? Tá bom, mais 3 minutos eu acabo. Perfeito. Então, beleza. A gente tem a parte direta ou indireta e tem a parte não reembolsável, que é diretamente vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Aí a parte não reembolsável de doação, a gente tem todos os ditames e as complicações do teto de gastos, né? E da parte também do arcabouço fiscal. Mas focando no reembolsável, é um fundo que, historicamente, de 2009, 2010 para cá, a gente tem uma média de desembolsos, né, de aplicações, em torno de 400 milhões, né, de reais. A expectativa, e isso já está consignado na lei orçamentária para o exercício 2024, para 2024 o orçamento do fundo será de 10,4 bilhões de reais. Então a gente aumentou a escala de maneira substancial. E como que a gente vai aumentar essa escala de maneira substancial? Da onde vai vir esse dinheiro? A modalidade reembolsável é uma despesa financeira, ou seja, não está sujeita ao teto, né? E nós iremos financiar esse aumento de recursos através da fonte que a gente chama. O fundo atualmente, isso no outro slide estava, ele é financiado com recursos próprios, 10,50, ou receita especial de participação do petróleo, fonte 10,72. A gente vai agora financiar ele com a 14,44, que é a fonte de emissão de título do Tesouro Nacional. E, não sei quanto vocês acompanharam, o governo federal, nós já tivemos emissão de título verde pelo BNDES, por grandes empresas, mas o governo federal em si, o Tesouro Nacional Brasileiro, nunca emitiu bônus soberanos verdes, né? Green bonds, como a gente chama na literatura. E isso é um processo que demanda a publicação de um arcabouço, de um framework, que depois tem que passar por uma revisão independente, que a gente chama de second par opinion. Isso já foi feito, o arcabouço está publicado e nós já estamos na janela para a emissão. A expectativa é de captação de cerca de 10 bilhões de reais e uma parte desse recurso virá para o Fundo Clima. Então, a gente teve toda uma revolução, né? E aí, em benefício do tempo, vou passar rápido aqui, nas condições financeiras do fundo, né? O fundo é regulamentado por lei e decreto, mas tem uma resolução CMN do Conselho Monetário Nacional que traz as taxas e os prazos e carências. Então, são condições bastante concessionais, né? Como se você comparar aí o custo de oportunidade com a nossa taxa Selic. Então, o governo efetivamente vai entregar recursos a taxas menores do que o mercado e para setores onde pretendemos são prioridades, como, por exemplo, florestas e recursos hídricos, a remuneração ao fundo chega a 1% somente. Então, o governo vai entregar recursos subsidiados com o hedge cambial, com o prazo, com um agente financeiro localizado no Brasil para financiar a transição ecológica. Então, e esse aqui é o meu último slide. Esse aqui são os 6 eixos do plano de transformação ecológica. A ideia é que o Fundo Clima efetivamente seja um instrumento de financiamento de transformação da mudança, da descarbonização da economia brasileira. Apenas para dar um dado para vocês, essa é a minha última fala. O Fundo de Adaptação, o Adaptation Fund, que é o principal fundo em âmbito global para adaptação às mudanças climáticas, para o projeto de adaptação, de 2001 até hoje, ele conseguiu aplicar cerca de $1 bilhão, de 2001 até hoje, no mundo inteiro. Então, fazendo a conta de padeiro, com a taxa de 1 para 5, a gente tem 2 fundos de adaptação por ano só para o Brasil em real. Então, enfim, a escala é escala de país desenvolvido. Assim. Então, é uma escala bastante relevante. A gente vai ter toda uma discussão de estruturação de projetos, de conseguir fazer com que o recurso chegue na ponta, né? Especialmente na área de floresta, especialmente em projetos de comunidades tradicionais. Então, temos muito trabalho pela frente, mas as bases estão dadas para ter um instrumento de implementação relevante em moeda local. Então, esse era o meu último slide. Passei um pouquinho do tempo, perdão. Obrigado, e aí sigo à disposição para o debate. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Cadu. Estamos aqui para ouvir agora. Érico, obrigado. E é sempre muito bom ouvir. A vantagem de ser um radical livre como eu, nunca fui governo, nunca fui nada. O máximo, a única decisão, ao contrário do Fred, que é responsável por muitas coisas, e hoje de tarde estão todos convidados para vir aqui na posse do Fred, a única coisa que eu faço eu sou um radical livre mesmo, então é produzir gente. E eu fico sempre muito feliz. Eu queria que o André Santana estivesse aqui também, o Dequinho, né, que está como assessor da ministra, mas ele não pôde por razão de agenda, mas para ver que isso é o nosso principal produto. Eu vou fazer uma apresentação complementar, vou pedir para o Guilherme apresentar,
com uma perspectiva diferente do Érico, por uma razão óbvia. Ele representa uma instituição. Então, o discurso dele é o discurso institucional. E a primeira mensagem na nossa jornada de pesquisa, que eu estou tendo a honra aqui de abrir, é a independência acadêmica traz vantagens. A gente pode ser e deve ser crítico, obviamente, de uma maneira elegante, concreta, positiva, né? E dizer as coisas que o gestor ou não sabe, ou muitas vezes ele sabe, mas é difícil de assumir. Então, eu vou fazer uma análise um pouco mais crítica à perspectiva do Érico. Próximo slide, por favor. Esse aí sou eu. Volta. Só uma coisa importante. Volta o primeiro slide. Eu sempre, hoje, já me apresento como também professor, além do PEPED, eu também participo de outros 2 programas de pós-graduação. Uma na Estadual do Mato Grosso e outra na Federal do Amazonas. Infelizmente, eu vou sair da Federal do Amazonas por um problema de tempo. Mas da Estadual Mato Grosso eu pretendo continuar, o que me dá uma perspectiva nacional. Tá? Próximo slide, por favor. Esse slide, eu não sei se vocês estão conseguindo ler a charge? Isso é, para mim, a relação da economia, dos economistas em relação a mudanças climáticas. Houve um grande avanço, pelo menos estão descobrindo que tem um problema, mas não tem noção da dimensão do problema. O problema é de uma dimensão muito superior e está acontecendo na nossa frente e ninguém vê. Não vou entrar aqui em questões de discussões de geopolítica, eu tenho parentes que moram, tem família que mora em Israel, mas é absurdamente, para mim, preocupante a desproporção de tempo de cobertura de um evento que está ocorrendo no Oriente Médio agora com o que está ocorrendo nesse momento na Amazônia, que está ocorrendo no Cerrado. O Érico falou, aqui está muito seco, Cuiabá está próximo de bater o recorde nacional de calor. Gente, nós estamos na primavera. Tá? O que está acontecendo nesse momento na Amazônia, com 4 dos principais rios secando, mínima histórica do Negro, o Solimões está praticamente tudo baixo, o Madeira está baixo, Santo Antônio parou de gerar já faz um tempo, e por aí vai, em níveis extremamente preocupantes, com problemas de segurança alimentar, de segurança de saúde, e não se comenta isso. A desproporção do tempo alocado, e não é só na mídia, não, é dentro da academia. Eu tenho certeza que, nesse momento, na UFRJ, está se discutindo muito mais o que está acontecendo no Oriente Médio do que está acontecendo no Brasil. Certeza absoluta. E digo isso com a tranquilidade que entrou nesse tema há bastante tempo. Tá? Para vocês, legal, eu entrei nessa brincadeira em 1991. E de lá para cá eu vi muita coisa. Essa é a vantagem de ter tempo. Então, a primeira coisa é o seguinte, o problema é muito maior do que usualmente é pensado. Aí acontece alguma coisa e teve um evento extremo no Rio Grande do Sul. A gente já sabia no início do ano que o El Niño viria com uma extrema violência. Isso já é sabido. Eu conversando com o Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, ele já estava providenciando, isso deve ter sido maio ou abril, recursos para a Brigada de Fogo, porque sabia que o que ia acontecer, que ia ter fogo por todo o canto. Tá? E aí, de repente, aí é surpresa. Aí você é entrevistado por um jornalista, e qual é a pergunta que o cara te faz? Mas é a consequência disso sobre a inflação. Caramba! Essa pessoa não tem a menor noção do problema. A inflação é um problema de preço relativo, problema de curtíssimo prazo. Tudo afeta a inflação, inclusive o Oriente Médio. Mas afeta a eleição do Biden, que vai acontecer na Argentina, blá, 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 blá. Mas não se discute o problema estrutural que isso está causando. Então, essa é a primeira mensagem. O problema é muito maior do que é usualmente colocado. Próximo slide. Tá? Muita ênfase em mitigação, pouca ênfase em adaptação. Basicamente, mitigação é o que eu faço para evitar o problema, adaptação é ferrou, o que eu faço que agora as coisas estão ruins. E a agenda de pesquisa do Norte, dos países envolvidos, é essencialmente uma agenda de mitigação. Por quê? Porque eles são os que mais contribuíram, e como o Érico colocou, energeticamente existe um espaço grande, tá? Há uma mudança de paradigma tecnológico que permite uma transformação em larga escala dos modos de produção energética.
Isso é o automóvel elétrico, a eficiência, novas formas de geração e por aí vai. Existe um grande espaço, especialmente na Europa, porque a Europa ela é muito limitada energeticamente, ela depende historicamente. Importava petróleo dos países árabes, vem o choque do petróleo, aí passou a mudar a matriz, foi ficar dependente da Rússia. Aí vem o evento da Ucrânia. A União Europeia sabe que ela precisa de uma autonomia energética e ela é insuficiente. O único caminho disso é fonte renovável e eficiência, redução. Tá? Mas ela é relativamente pouco afetada do ponto de vista de adaptação. Relativamente pouco não significa que não seja. Espanha, Fred conhece bem a Espanha. Espanha é, de longe, o país mais afetado por mudança climática hoje na Europa. Não sei se vocês estão percebendo o preço do óleo do azeite de oliva, como subiu. Isso é uma crise climática. Não sei se vocês estão sabendo, não há água hoje para as oliveiras, está em escassez por um problema de oferta. Isso é um choque. O preço relativo ajusta, isso não é uma questão estrutural. Não vou discutir aqui com vocês as consequências globais, porque o azeite de oliva está mais caro. Tá? Mas é uma mudança, uma transformação. Portugal, curiosamente, está muito mais avançado do que Espanha em mudança climática, mas isso é um tema relativamente menor, o tema lá é mitigação. O nosso problema periférico é adaptação. E muito mais, o Brasil até tem uma grande contribuição, porque o Érico colocou, porque a gente queima. E qual é a principal pauta hoje no Congresso Nacional? É marco temporal, que é o direito de aumentar o desmatamento em terra indígena. Porque há uma parcela significativa da população brasileira e de suas lideranças com poder efetivo em destituir poder e território indígena, porque isto é o entrave ao crescimento econômico. E a gente gasta uma parte significativa de esforço simplesmente para não perder território indígena ou áreas protegidas. É um esforço muito grande hoje de desafetação de área protegida. O que é isso? A área que é protegida deixar de ser protegida. Né? Então, a gente precisa avançar em adaptação. E adaptação é isso aqui, é calor. Tá? Eu ia botar uma camisa tipo o Ítalo, aí eu falei, não, eu lembrei, Pedro Calmon. E como a reitoria nunca resolveu o problema do ar-condicionado aqui, né, Fred? É brincadeira, eu sei que é um problema estrutural. Há décadas se tenta colocar ar-condicionado aqui, é problema de patrimônio histórico. Não é um problema de má vontade, não. Enfim, eu já vim de camisa manga curta. Sabe uma coisa? Durante muito tempo vim aqui, qualquer coisa verde, você está de verde. Então, eu chutei o balde, hoje vim tropical mesmo, porque é isto. Adaptação significa que, em breve, a próxima tempestade aqui no iate vai entrar na Pasteur. O Érico colocou uma curva até 2100. Se a gente for até 2150, provavelmente a água está batendo aqui dentro. Por quê? Porque é um efeito cumulativo. Tá? É igual geladeira. Já viram? Abriram um freezer e deixou descongelar? Ele vai descongelando devagarinho no início. E no final, é aquela tempestade. Né? Todo mundo já deve ter visto descongelar uma geladeira. É a mesma coisa. A temperatura ela vai crescer não de forma linear, ela vai crescer de forma acumulativa. Então, os piores cenários não são até 2100, são de 2150 para frente, que a gente não vai viver. Mas, eu não sei, alguma coisa vai ter que ser feita. Esse prédio aqui, por exemplo, corre risco. Não no nosso cenário de vida, mas em algum momento. Tá? Há um esforço muito grande de se buscar modelos uniformes, homogêneos para lidar com o problema, quando, na verdade, os problemas são extremamente heterogêneos. Então, uma visão periférica do problema climático implica em lidar com questões complexas e heterogêneas com abordagens complexas e heterogêneas. E há uma tendência da literatura de economia do meio ambiente em lidar com um modelo relativamente pasteurizado, um forte viés neoclássico, que tende a ser aquela famosa uma solução serve para todo mundo, e que não será o caso. Chama a atenção disso porque eu não vejo um esforço significativo dos autores heterodoxos de economia em lidar com métodos para lidar essa questão. Todo o avanço que nós tivemos em política ambiental, oriundo da economia, veio do lado neoclássico. Pouquíssima coisa veio do lado ambiental. Para dizer que não houve nada, o Green New Deal é a grande contribuição heterodoxa a alguma política de conteúdo ambiental. Mas eu sempre gostava de dizer isso. Heterodoxo gosta de problema de rico. Quem gosta de problema de pobre é neoclássico.
Tá? É muito bacana no papel, tá? Mas vou discutir o quê? Eu vou discutir a taxa de câmbio, eu vou discutir juros, eu vou discutir isso. Mas não vai discutir, por exemplo, como é que eu vou lidar com a população que está em risco de seca. Aí você coloca o problema que você quiser. Seca, inundação, alagamento, deslizamento de terra, o que for. Tá? Adaptação, ao contrário de mitigação, é um problema global. Por quê? Porque a emissão que eu estou emitindo aqui, ela vai ficar... O dióxido de carbono, eu vim dirigindo de carro. Eu não sou hipócrita. Eu assumo os meus defeitos. Tá? Eu sou preguiçoso, costumo dizer, porque nunca houve um instrumento, e nunca vai acontecer, porque se o Fred fizesse isso, ele ia morrer na reitoria, que era cobrar o estacionamento. Eu tenho estacionamento gratuito aqui. Eu venho de carro. Qual a razão? Qual é o incentivo que eu tenho? Beleza. A emissão do combustível que eu fiz aqui vai ficar na atmosfera por um século. Em um século, a molécula de dióxido de carbono que foi convertida, o hidrocarboneto que estava na gasolina, que se transformou no dióxido de carbono, ele vai rodar o planeta inteiro. Então, nesse momento, o dióxido de carbono que está presente aqui nessa sala, ele pode ter vindo do Burundi, pode ter vindo da Noruega, podia ter vindo da Malásia, ou pode ter vindo de Duque de Caxias. Então, a mitigação é um problema geral. Adaptação não, adaptação é local. E é óbvio que os países envolvidos vão discutir problemas de adaptação local, até porque há uma assimetria do ponto de vista de mudança climática. A Antártida funciona como uma grande geladeira, o que significa que os primeiros efeitos da mudança climática serão muito mais acentuados no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Por favor, leiam ciência. Nunca foi tão importante tudo aquilo que vocês estudaram no colégio e perguntar para que um dia serve isso. Tá? O Polo Norte ele é um oceano, ele não tem terra. Antártida não, é rocha. Então, é uma geladeira mesmo. Ela vai degelar muito mais lentamente do que o Oceano Ártico. Agora, diga-se passagem, para quem faz comércio internacional, a Rota do Norte está aberta. Um sonho antigo, você cruzar da Europa para a América do Norte, cruzando, ou para a Ásia, cruzando o Polo Norte. Tá? Já há períodos do ano que você consegue fazer essa navegação. O que significa que os efeitos no hemisfério norte são muito mais acentuados. Provavelmente vocês não estão acompanhando, mas o Canadá sofreu a maior temporada de incêndios florestais da sua história, que chegaram, inclusive, a bloquear Nova York com fogo. Então, os efeitos do hemisfério norte são muito grandes e eles vão estudar os planos de adaptação do hemisfério norte. Eles vão estudar o problema, por exemplo, do Rio Negro ou do deslizamento ou da chuva em São Sebastião, como a gente teve no início desse ano. Tá? A adaptação, ela é muito mais... A falta de adaptação, ela é, como o Érico falou, indutora de desastres. E desastres não são socialmente neutros. O André Santana tem um texto maravilhoso na Ecological Economics que chama-se Not So Natural, não tão natural, em que, usando dados do estado do Rio de Janeiro, ele cruza eventos climáticos extremos, chuva, dados de precipitação extrema, e dados da Defesa Civil quando se declara uma situação de calamidade, de desastre. Porque o desastre ele é definido institucionalmente por uma instituição chamada Defesa Civil. Aliás, alguém já fala em protocolo de Sendai? Por favor, levante a mão se alguém falar em protocolo de Sendai. O protocolo de Sendai é o primo esquecido do protocolo de Kyoto, é o protocolo que estabelece como agir em desastres naturais. Tá? Existe toda uma legislação, toda uma organização internacional sobre desastres naturais. Tá? Em tese, todo município brasileiro devia ter no seu plano diretor um plano de desastres. 10% tem. Mas, enfim, o que o André Santana mostra é que a probabilidade do mesmo evento de chuva extrema se transformar num desastre natural é diretamente relacionado, ou melhor, inversamente relacionado ao nível de renda e desenvolvimento humano onde chove. Ou seja, a mesma chuva numa área rica tem menos probabilidade de se transformar num desastre do que numa área pobre. Mudanças climáticas são profundamente desiguais, coloquem isso na cabeça. Tá? Em todos os níveis, social, regional, gênero, tem toda uma literatura de como o peso é maior sobre mulheres, porque mulheres são as responsáveis pela saúde. E uma série desses problemas está relacionada à saúde, como, por exemplo, problema respiratório, a pessoa fica doente, por aí vai. E afeta todo mundo, não apenas os ilustrados. Aqui é uma crítica à academia da nossa dificuldade em explicar que tudo isso está relacionado ao problema de clima. Próximo.
Eu não vou gastar tempo com a economia da mudança, da mitigação climática, como o Érico colocou uma ênfase grande na questão energética, mas o nosso problema é desmatamento. E eu acho extremamente importante esse esforço que está sendo feito de ampliação do Fundo Clima, só que o Fundo Clima, chegando a 10 bilhões, ele vai ficar alguma coisa como 1/4 ou 1/5 do Plano Safra, que subsidia a agricultura que desmata. Eu não sei qual é o plano de investimento que a Petrobras já tem para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, vulgo Amapá. Mas não será menos da casa de bilhões. Ou seja, não é suficiente fazer ações pontuais de ação climática, se você tem o grosso do seu financiamento voltado para ações predatórias. E este é o nosso problema. Nós somos uma economia que reprimariza. Por isso eu gostei desse tema, periferia. Nós somos uma economia cada vez mais periférica e regressando, como diria a nossa Conceição, ao velho Prebes. Qual é a razão? Como é que Prebes estabelece o modelo centro-periferia? Ele pensa um centro como um elemento de dinamismo econômico com inovação e a periferia como uma provedora de recursos naturais. E somos isso, e isso o Caio está conduzindo uma série de estudos, Marta está participando disso, em que mostra que a nossa economia é cada vez mais dependente de matéria-prima ou produtos industrializados de baixo conteúdo tecnológico e intensivos em matéria-prima. Tá? Então, tecnicamente, a exportação de carne do Brasil sai com produto industrial. Matou o boi, cortou o boi, aquilo é produto industrial. E é isso que a gente está exportando. E é essa a pauta brasileira no comércio internacional. Marta me chamou um tempo atrás, nós participamos de uma proposta com o Itamaraty, e essa é a vantagem, Érico, de ser o radical livre, que você me conhece. O Itamaraty não aceita, até hoje, que o Brasil tem uma especialização relativa em questões climáticas, em questões em atividades potencialmente poluidoras, e que isso cause algum tipo de reação em comércio internacional. E temos um acordo com o Mercosul bloqueado por essa agenda. E qual é o esforço do Itamaraty? É querer provar à Europa que a gente não é contaminante. Lamento, isto é negacionismo. O que o Itamaraty faz é negacionismo climático. Eu afirmo isso com a experiência de décadas. Isso não é um problema de hoje, de décadas em que o Itamaraty se recusa a discutir o problema. Teve uma vez que eu fui num evento, que ele disse, o cara do Itamaraty, falando dessa questão da nossa especialização relativa em produtos poluentes, você dizia, você não deveria dizer isso. Você está sendo antipatriota. Me recordo conversas com o professor Lessa, a gente ia almoçar, né? O Lessa é muito ligado ao Fábio Saerpe, ao Prado, e a gente ia almoçar nós quatro. Aí teve uma dessas discussões, eu falei, Lessa, então eu sou um agente do imperialismo. Não, você é massa de manobra. Porque, na percepção do Lessa, esse discurso ambiental era contra o desenvolvimento nacional. É rigorosamente o que a gente assiste hoje com este governo em relação à questão do Amapá, do petróleo no Amapá. O mesmo argumento. E, aliás, é o mesmo argumento quando a gente discute que, por exemplo, o setor agrícola é o responsável pela principal fonte de emissão, porque é ele que desmata, e depois ele é a segunda fonte. Ou seja, mais de 2/3 das emissões brasileiras são do agro. Mas você não pode dizer isso porque isso é perder a competitividade da nossa potência exportadora. Então, por aí vai. Tá? Próximo. Então, por mais que o pessoal lá, os escolhidos lá do Ministério do Meio Ambiente lutem contra tudo e contra todos para tentar fazer alguma coisa, e eu respeito profundamente a ação deles, é 1 contra 1000. Porque o Congresso não quer, os governos subnacionais não querem, as assembleias legislativas subnacionais não querem. E lamento informar a vocês, não há como a temperatura não crescer pelo menos 3 graus. Por quê? Por uma razão óbvia, pelo mesmo gráfico que o Érico colocou. Para ficar contido abaixo de 2,5, 2,9, seria necessário tomar decisões que ele mesmo mostrou no mapa não estão sendo tomadas. Se as decisões não estão sendo tomadas, pelo contrário, há um aumento do padrão de emissão, parênteses, guerra aumenta a emissão, tá? Não sei se vocês pararam para pensar,
mas o conflito, esse conflito na Ucrânia, esse conflito agora no Oriente Médio, aliás, os diversos conflitos aumentam consideravelmente emissões de gás de efeito estufa. Pensem o quanto que consome um caça, uma bomba e por aí vai. As emissões, isso não é contabilizado normalmente, mas vai aumentar. A gente precisaria ter um outro padrão que não está sendo adotado. A resposta é óbvia. Se não está sendo adotado, a temperatura subirá. E esta é a principal mensagem. Próximo. É a principal mensagem para vocês. O que fazer, então? Qual é a economia da adaptação climática? O que a gente espera daí? Impactos locais, então, eu vou ter uma necessidade de regionalização. O primeiro apelo que eu faço a vocês é comecem a compreender o Brasil como um espaço heterogêneo. Por quê? Em 2023, tivemos simultaneamente um problema de chuvas extremas desde o início do ano, começa por São Paulo, agora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e a pior seca da Amazônia, menos falado, grande seca no Centro-Oeste. Cuiabá está próximo de bater o recorde nacional já registrado de maior temperatura. Tá? Necessidade de compreender modelos geofísicos e ecológicos. Estudem ciência. Se vocês querem entender esse negócio, é ciência na veia. Tem que começar a entender esse aspecto. Provavelmente vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Que o efeito que a Antártida tem de ser uma pedra congelada vai fazer com que a gente tenha uma média menor. Em compensação, vocês já abriram uma geladeira, né? Se vocês abrem a geladeira, o que vem para a gente? Frio. O descongelamento da Antártida vai significar uma sucessiva leva de grandes frentes frias que trarão como resultado que chuvas extremas. Para esta região aqui, o nosso problema aqui não é seca, é o contrário. Teremos cada vez mais desastres climáticos. Todo o sul do Brasil, a região que vai até mais ou menos a Bahia. Tá? E desigualdade e exclusão ambiental, né? Que eu já falei para vocês. Ela não ocorre de forma homogênea. Próximo. Então, para tentar acelerar, isso aí não vou passar, vejam, isso é Manaus e Tumbira, isso era o antes e o depois, vocês terem uma noção do que está acontecendo. É inimaginável para quem vai à região com frequência ver o que eu vejo. Nós estamos falando de uma oscilação de mínima e máxima da ordem de 30 metros. O Rio Negro está vendo uma oscilação entre o pico da pior seca e o máximo da maior cheia da ordem de 30 metros. 30 metros que é um edifício de quantos andares? 8 andares. Tá. E o outro lado é o Tumbira, que é uma comunidade que eu vou com muita frequência. Próximo. Oportunidade de pesquisa. Tá? E aí, a gente vai ficar parado? O que precisa ser feito? Em primeiro lugar, é importante ter uma dimensão de desenvolvimento disso. Qual é a consequência do cenário A, a consequência do cenário B? Se eu tomo ações de mitigação ou de adaptação, que impacto macroeconômico eu tenho? O que a literatura mostra? Essas atividades tendem a ser muito mais inclusivas, são demandantes de mão de obra, são demandantes de inovação local. Para eu resolver o problema da Amazônia, eu preciso de tecnologia amazônica. Não adianta importar o que o cara fez na Noruega, porque a Noruega não é a Amazônia. Ok? Então, você tem um espaço que é muito mais inclusivo do que você seguir no modelo predatório. Então, existe um espaço tanto para inovação, para trabalho, e isso é uma agenda que precisa ser construída. Tá? Aí, qual é a economia do trabalho, qual é a economia da inovação e da tecnologia associada a uma transição para baixo carbono? Né? Em contraste com as atividades poluentes que têm a competitividade, como dizia o Fernando Fansilber, que, a meu ver, é a grande perda que a gente teve, e a CEPAL nunca se recuperou disso, com o conceito de competitividade espúria. Tá? Se eu tivesse aqui uma pessoa que eu queria ouvir nesse momento, era Dom Fernando Fansilber. Exclusão ambiental, como já falado. Pequeno detalhe, ontem aconteceu um evento também que é pouco divulgado, esse até foi um pouquinho mais divulgado, mas muito menos do que Israel. O evento da morte do miliciano. Né? Todos já devem saber, inclusive o FRJ mandou nota, blá, 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 Rural não teve aula. Enfim, o que os milicianos atacaram? Meios de transporte coletivo.
35 ônibus e um trem foram incendiados, o que significa que hoje acordamos com menos 35 ônibus e menos um trem. A população a ser deslocada permanece a mesma. Qual é a solução? Como essas pessoas vão se deslocar com menos ônibus e trem? Mais van, que coincidentemente interessa ao negócio. E do ponto de vista climático, significa o quê? Mais emissão por passageiro transportado. Então a gente tem um discurso, vamos fazer um cenário de baixo carbono, que significa ter transporte coletivo, mas nós temos mais retrocesso, que é um processo endógeno. É a própria exclusão social que vai gerando elementos que vão criando uma piora relativa. Decisões econômicas não são neutras. Próximo, ou seja, o que a gente afeta, a decisão, a política econômica, ela não é neutra ambientalmente. Isso é minha tese de doutorado dos anos 90. A política monetária não é neutra, a política fiscal não é neutra. Aqui são algumas atividades, eu vou pular isso aqui, tá? Para não fazer tanta propaganda, mas eu queria chamar a atenção aos trabalhos que o Romero tem feito na linha de uso da terra, incentivos, o trabalho que o Caio está fazendo também na área do Zoom Produto, a Marta está cada vez mais interessada nesse tema, e outros colegas, o pessoal de energia, né, um trabalho grande do GESEL com eletrificação, o trabalho do grupo de energia, né, liderado pelo Helder, na questão da transição energética do baixo carbono. Então, existe um conjunto grande de ações que tem uma pauta a ser colocada nesse tema. Próximo. Tá? Eu queria chamar a atenção que a transição não vai ocorrer de forma espontânea. Precisa de política pública. Repito, isto não vai acontecer simplesmente porque eu criei um organograma e criei mais um plano de mudança climática. O Érico colocou a questão da necessidade das ações na área financeira. Em 1995, foi assinado o Protocolo Verde, em que as instituições federais de financiamento adotaram como princípio os princípios do Equador, que limitariam o financiamento para atividades predatórias. Conclusão prática disso, nenhuma. O que não falta é papel acumulado e a situação piorando. E o problema é estrutural. O problema estrutural é, enquanto não houver uma reversão de um modelo primário exportador baseado em atividades que são intensivas em energia, em matéria-prima, em terra, a gente vai ter um problema crônico de agravamento dessa situação. Tá? Se eu tenho a expansão da agricultura, eu vou ter expansão de agrotóxicos, de desmatamento, de demanda por água, já está havendo, esse conflito por água vai crescer, está acontecendo já, dessedentação animal, irrigação, energia elétrica, abastecimento humano. E por aí vai. Externalidades têm que ser consideradas, e isso é um papel, pelo menos a micro avançou mais em todas as áreas da economia, a microeconomia é de longe que avançou, mas eu vejo muito pouco em microeconomia heterodoxa. Muito microeconomia convencional, eu não consigo me recordar de um modelo de concorrência imperfeita aplicado à questão ambiental. Realmente não consigo, pelo menos que tenha tido um peso relevante. Eu, na minha aula, eu uso concorrência perfeita, porque o Felipe é meu monitor, sabe, isso é muito mais fácil. Mas eu não tenho material, mesmo que eu quisesse, que manual eu vou usar para explicar? E tem um detalhe interessante, uma situação que você está fora do ótimo, um monopólio pode ser uma situação melhor do que uma situação de concorrência perfeita. Se há externalidade, tudo é possível. Então, qual é a microeconomia da concorrência perfeita? Próximo. Eu estou estourando meu próprio tempo, mas eu estou controlando aqui. E esse é o ponto que eu queria chamar uma macroeconomia verde. Tá? Política monetária. Política monetária tem a ver com horizonte temporal. Eleve a taxa de juros, você encurta o horizonte temporal. É possível se falar em sustentabilidade, que significa dar importância ao longo prazo, com uma política monetária com uma taxa de juros real de 5% ao ano? É inviável. Tá? Tem todo um trabalho de como a política monetária afeta as decisões de longo prazo. Óbvio, se elas afetam decisões de longo prazo, obviamente afeta a sustentabilidade. Vejo muito pouco nisso. E tem muito blá, blá, blá de ESG, historinha para boi dormir. Historinha para boi dormir, meu amigo, não vai convencer mais ninguém. Lamento. Ok. Vai fazer grandes eventos, vai ser grandes coquetéis. Tá? Muito coquetel, muito
muito folder, muita coisa bonitinha, muita propaganda na televisão, mas não resolve. E um problema fundamental é seletividade. É fundamental ser seletivo na concessão de crédito. Muito pouco trabalho sobre isso, né? Política fiscal. Essa é a frase do Carlos Mussi, que eu sempre repito. Outro dia a Marina Silva repetiu, porque o Dequinho falou para ela, e ela colocou no Twitter dela. O passivo ambiental de hoje é o passivo fiscal de amanhã. Eu chamo a atenção sobre isso. Do ponto de vista fiscal, adaptação significa desastre, significa custo. E esses custos fiscais não são homogêneos. Tudo aqui é heterogêneo. Ele se manifesta primeiro do local, depois para o regional, depois para o nacional. Ou seja, o primeiro afetado é a prefeitura. Depois é o Estado, só no final chega o governo federal. E nós vamos ter aí um problema de desequilíbrio fiscal em prefeituras que vão ser rotineiramente afetadas por desastre. Não sei se vocês sabem, dos 62 municípios do Amazonas, 59 estão em estado de emergência, 2 estão em estado de alerta e o outro está numa situação também próxima a isso. Ou seja, essas prefeituras têm uma queda. Não sei se vocês têm noção do que está acontecendo na Amazônia. O transporte é fluvial. O rio secou. Se o rio secou, não tem como chegar. Não tem como chegar comida, não tem como sair produto, não há atividade, não há arrecadação, não há nada. Há risco, inclusive, de comunidades passarem fome. Não chega remédio. Não há como chegar. O Rio Negro secou. Há passagens do Negro que a navegação está extremamente difícil. A navegação de grande porte, que é a principal para transporte de carga, parou. E essas populações estão totalmente isoladas. Só que a gente prefere tapar o olho e segue para frente. Aliás, é tudo ali, é caboclo, é índio, né? Tributação verde. Essa é a minha maior crítica ao atual governo. A absoluta omissão na proposta de reforma fiscal de temas ligados à questão climática na agenda de reforma fiscal. Tá? Existem razões pelas quais ele se argumenta que isso vai dificultar, blá, blá, blá. Mas isso revela a clara irrelevância prática de quem tem um lindo discurso de que isso é importante. Se fosse relevante, estava na reforma. Se não está na reforma, é porque não é relevante e encha de penduricalho, de plano isso, plano aquilo, vou dar um dinheirinho ali, vou dar chega para lá, para cá. Mas se não tocar na ferida, não vai resolver o problema. E a ferida há um desequilíbrio, há um problema de externalidade. Uma forma óbvia de resolver esse problema é através de um instrumento piguviano de cobrança da externalidade. E que está colocado de escanteio desde o início, porque isto é secundário. Ou seja, a atitude do governo brasileiro é melhor do que a anterior. O anterior é isto não é um problema. Do atual governo isto é um problema que eu resolverei depois. Portanto, alerto aos colegas. Preparem-se para quando vier o depois, porque agora não vai ser resolvido. Tá? Há uma série de vantagens da atual reforma, não sou contra a atual reforma, não é isso. Mas eu considero a ausência, em 2023, desses temas, no coração da reforma, para ser visto depois, uma grave falha e que revela uma falta de prioridade política dessa agenda. Que a gente pode, inclusive, argumentar, eu até queria, o Congresso não vai deixar. Está certo, porque o Congresso é muito pior. E se eu for para as assembleias estaduais, pior ainda. Aí o nível de desconhecimento é total. Tá? Próximo. E eu vou terminar por aqui. Uma outra área que a gente precisa avançar muito em indicadores verdes, foi assim que eu entrei, e ontem eu estava dando aula para os meus alunos de ambiental, e falando isso, eu entrei nessa área em 1991, um projeto de pesquisa, no qual a minha parte específica da pesquisa era calcular como as contas nacionais deveriam ser ajustadas pela exaustão de recursos minerais. E é um exercício relativamente simples de ser efetuado, tanto que eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre isso, tempo depois, até a Gabriela Lantos fez aqui uma tese de doutorado no PEPED sobre esse tema. E, enfim, até o momento não há nenhuma proposta de uma conta econômica ambiental para a mineração no Brasil. E eu acho que isto não é uma coincidência, porque se vocês pegarem o PIB trimestral e verificarem em uma série de longo prazo, qual foi a atividade que o PIB cresceu mais no Brasil? Indústria extrativa mineral. Cresce mais do que o agro.
Não há interesse em mostrar as consequências negativas do agro e da extração mineral. E mexer em contas ambientais significa evidenciar o problema. Se isso não vai ser feito pelo governo, é nosso papel. Como a questão orçamentária. Érico, a boa notícia é que a Camila Rizzini está fazendo a tese de doutorado sobre orçamento na área climática. O que a gente descobre? Muito pouco em gasto de evitar problema, e o gasto maior está o quê? Em desastre. Depois que o desastre acontece, que é muito mais caro. Toda vez que vocês veem um desastre, por favor, pense que aquele helicóptero, que aquele resgate está custando dinheiro. Aquilo não é de graça, não, tá? Aquilo custa dinheiro. A empresa não cedeu um helicóptero gratuito, uma gasolina, um querosene gratuito para aquele helicóptero, para aquele caminhão chegar. Aquilo vai custar dinheiro. E isso é o que eu chamo de vocês do problema da conta fiscal. Contas públicas, isso é uma área que a gente tem trabalhado bastante, já do tempo até anterior do Érico, em que a gente tem um espaço grande, finanças públicas ambientais. Se possível, conectado com o sistema de contas nacionais, como que é o sistema de contas econômicas ambientais, que o Brasil ainda não chegou. O Brasil avançou alguma coisa em contas econômicas ambientais, mas muito longe de evidenciar qual é o custo fiscal da mudança climática. E antecipo, ele não é simétrico. Ele é muito mais concentrado em governos subnacionais do que no governo nacional. E, obviamente, uma área que a gente tem trabalhado, que é da métrica, da valoração. Próximo. Agora vai vir uma série de slides que eu não vou falar, isso aqui eu vou deixar para outro dia, que eu falei já ontem, na semana passada, no evento da ANGE, que é uma visão de uma macroeconomia pós-keynesiana. Eu vou deixar isso para um evento futuro, acho que isso deve ser trabalhado na pós-graduação, que é a ideia de que a gente precisa estender o princípio da demanda efetiva para a questão ambiental. Grosso modo, significa o seguinte: você não tem uma transição espontânea para o pleno emprego ou para a sustentabilidade. Você precisa ter intervenção. Nem toda ação que é boa para o pleno emprego é boa para a sustentabilidade. Por exemplo, extrair petróleo a essa altura do campeonato. Você tem que escolher. Eu não posso fazer tudo. Eu posso fazer muito, mas não posso fazer tudo. E isso é o princípio do crescimento constrangido. Existem diversas possibilidades de aumentar o nível de atividade. Nem todas são compatíveis com a ação ambiental, com a sustentabilidade. E porque não são compatíveis com a ação ambiental, tampouco são compatíveis com justiça social. Esqueçam esse blá, blá, blá de que vocês estão querendo cuidar do jardim. Primeiro vem foi o discurso da Rio+20. O governo federal matou a Rio+20 em 2012 com o argumento de que ele já estava melhorando na área social e isso era suficiente. E a Rio+20 foi um desastre do ponto de vista... Ninguém fala mais da Rio+20 em 2012. Isso foi deliberado. Tá? Porque a gente já estava avançando na área social. Repito, não há como avançar na área social sem avançar na área ambiental, porque o problema ambiental é socialmente desestruturante. Tá? A gente não converge, a gente não é neutro. Pode passar bastante agora, Guilherme? Isso, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Parou aqui, volta àquele área de conflito, volta mais um. Demanda efetiva contra a sustentabilidade na visão neoclássica, isso é um problema que não é um problema numa perspectiva estendida, desde que eu entenda a seletividade. Eu acredito que é possível, sim, termos um fluxo infinito de geração de valor, se esse valor for desmaterializado. Mas isso não acontece em qualquer modelo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a opção que nós estamos fazendo nesse momento continua sendo privilegiar as atividades não só materializadas, mas predatórias. E não as que a gente deveria estar fazendo. Tá? Tem muito espaço em economia política, não vou discutir aqui, tá? Mas é uma área que a gente precisa avançar. Qual é a fundamentação teórica, como eu ligo isso com o pensamento clássico do desenvolvimento, que diz, como eu faço essa ligação, como a gente tem feito um trabalho já há muito tempo de tentar ligar com o pensamento keynesiano, com o pensamento cepalino, e isso significa que a gente precisa crescer, é óbvio, a gente precisa de demanda efetiva. A gente precisa gerar emprego, a gente precisa aumentar a produtividade, mas não é qualquer forma. E eu vou terminar falando rapidamente só de que existe mais um. Nós fizemos um modelo que eu convido vocês a ler, que é uma proposta que faz isso, um modelo de crescimento a partir de ações de mitigação e adaptação. Esse é um artigo, um trabalho que a gente fez
na época demandado pelo Alessandro Molon, que foi utilizado, inclusive, na campanha para o Senado. Como ele não ganhou, a gente até hoje estou esperando o convite para conversar sobre isso por alguma autoridade, qualquer coisa, mas nós fizemos uma modelagem que mostra exatamente esses resultados. Agora, vai lá bem para o final mesmo, tá? E fica o convite para vocês lerem, não vou gastar tempo disso, tá? Bem para o final, são um conjunto de referências que eu deixo para vocês, quem quiser se aprofundar. Voltou, tá? Volta para cima. Esse artigo saiu, um Green New Deal para o Brasil, é uma síntese desse relatório, na revista da FGV. Eu vou deixar esse PowerPoint, eu não sei se isso vai estar disponibilizado, Fred, tá? Mas tem todos os links, como também o trabalho que a gente fez durante a Covid, que é uma espécie de pensamento coletivo sobre o que fazer, né, num contexto de Covid. Eu não sei se vocês sabem, a gente está tendo uma pandemia nesse momento, tá, de gripe aviária. Se vocês veem ave morta na rua, é porque ela realmente está acontecendo. Eu presto atenção. Tá? Só que essa gripe ela afeta a gente, só que a gente ainda não transmite. Mas, em um instante, em 20 minutos, tudo pode mudar. Então, a possibilidade de uma nova pandemia é extraordinariamente alta. Quer dizer, pandemia não tem para humanos. Por essa razão que até agora não houve uma mutação desse vírus que o torne transmissível por humanos ou por mamíferos. Mas, sim, somos contaminados. Há diversas espécies, inclusive humanas, que são contaminadas por esse vírus. Próximo. E, do ponto de vista teórico, uma resenha liderada pelo João... Esqueci de comentar aqui o trabalho que o João Felipe está fazendo também, nessa linha, uma resenha sobre as experiências de Green New Deal na Europa e nos Estados Unidos, nesse artigo, e esse trabalho com o Márcio, que é o trabalho que a gente tem tentado conceitualizar do ponto de vista de uma teoria pós-keynesiana de sustentabilidade, que vai ser a tese de doutorado, que também está sendo orientada, eu sou só o coautor, né? O Caio é o orientador principal. E é isso, tá? Pode passar. E aí ficam aí os nossos links. Desculpe, eu avancei um pouco do meu próprio tempo, eu sou um péssimo coordenador de mesa, aí você não devia deixar esse microfone na minha mão. Então é melhor botar um adulto aqui para tomar conta da mesa, porque eu não sei me controlar. O Fred está rindo porque ele sabe disso. Obrigado, Cadu. Obrigado, Érico, pelas excelentes apresentações. Então, agora a gente vai abrir para perguntas da plateia. Vamos começar coletando 3 perguntas e, eventualmente, a gente abre uma segunda rodada de perguntas também. Então, quem gostaria de... Romero, acho que é melhor vir aqui. Bom, bom dia a todas e todos. Bom dia, Érico, Cadu, Ítalo. A minha pergunta para o Érico eu tenho visto nos jornais e também em alguns artigos acadêmicos que têm saído e com quem está acompanhando o governo federal, um retorno importante aí das políticas de combate ao desmatamento, né, que é a nossa principal categoria de emissão de gás carbônico, lá como você mostrou. E uma curiosidade que eu fiquei foi que sempre, tanto quando eu li lá o documento da 5ª fase do PPCDAN, muito concentrado em comando de controle, né? Como que a gente consegue voltar a fiscalizar bem o desmatamento ilegal, principalmente. Mas em algumas partes do país ainda tem uma possibilidade muito grande, que a Amazônia já não tem mais, de promover desmatamento legal, né? A legislação permite desmatamento, por exemplo, em áreas privadas, de até 65% da sua terra no bioma cerrado, por exemplo, né? Na Amazônia, você só pode desmatar 20%. Então, praticamente todo desmatamento na Amazônia é ilegal. No Cerrado, isso não acontece tanto. Então, me preocupa um pouco que a gente ainda está engateando, e eu queria saber de você se talvez a gente não está engateando tanto assim, mas é só o meu desconhecimento,
na questão dos instrumentos de incentivos, né? Como que a gente controla o desmatamento não ilegal, né? O desmatamento legal nesses lugares que ainda há a possibilidade de desmatar bastante. Então, como que a gente cria incentivos e o que o governo tem discutido aí, não apenas na questão do financiamento, mas principalmente de dar os incentivos para que as pessoas não desmatem, né? Obrigado, Romero. Fred, por favor. Quem quiser fazer a próxima pergunta também já pode se inscrever, para eu poder controlar aqui. Bom, aí, bom dia a todos e todas, aí, bom dia ao Érico, ao Cadu, Ítalo. Eu estava vendo a exposição do Érico, a exposição do Cadu, eu estava me lembrando, eu li recentemente o endereçamento que o Nordhaus fez quando ganhou o Prêmio Nobel. Estava lendo, ele tinha algumas curiosidades lá. A primeira delas é a completa irrelevância dos acordos internacionais. Então, na medida que você teve Kyoto, teve os diferentes acordos internacionais e não há nenhuma mudança na ação internacional a partir dos acordos, a maior mudança registrada é da China, que não participava dos acordos. Então, algo irrelevante, que aí o problema das externalidades, o problema do bem público, que é destacado por ele, vem à tona com muita força. Mas o indicador que ele utilizava, e aí que eu queria bater um pouco, o indicador que ele utilizava era a redução da emissão por PIB, tá? Por unidade do PIB. E ele mostrava, e você mostra, né, que, ao contrário do que a gente pensa, o mundo tem sido muito eficiente nisso. Tá? E isso, eu fico assustado, porque como estudioso do progresso técnico, tá, nós estamos vendo um fenômeno que é estranho. E aí vai bater no debate do decrescimento, Cadu, que é o seguinte, olha, não adianta eu ter progresso técnico, não adianta eu expandir, melhorar a eficiência produtiva em termos de carbono, se eu vou aumentar o nível de produção daqueles... na verdade, eu vou falar mais simples. Se eu vou aumentar o uso de energia, porque simplesmente os processos se tornaram mais baratos. Tá? Então, existe uma questão central aí, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Obrigado, Fred. Desde que sejam breves, não. Não tem problema, pode fazer duas. São duas questões... Primeiro fala seu nome. Desculpa, formalidade. Perdão. Não, Guilherme, eu sou aluno aqui da casa. Bom dia a todos e valeu por essa oportunidade. Indo direto ao ponto, duas questões vieram à minha cabeça durante toda essa conversa. Qual é exatamente o nosso investimento em progresso técnico? O que eu quero dizer com isso? Pelo menos pela minha perspectiva, eu vejo no Brasil a oportunidade de ser o pioneiro em tecnologia verde. E não é isso que eu vejo acontecendo de verdade. A outra questão é que medidas exatamente estamos tomando ou pretendemos tomar para lidar com o desmatamento ilegal. Eu lembro de um desses eventos internacionais, não me lembro agora qual foi, mas que foi dito que a partir de determinadas premissas, o Brasil vai trabalhar para reduzir o desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal não devia existir para início de conversa. As nossas leis só não são cumpridas. Outras leis que temos só não prevêem consequência. São leis para inglês ver. Que trabalho está sendo feito para mudar isso? Ok, o âmbito de modificar as leis, eu entendo, tem toda a questão política, Congresso, etc, 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 mas que trabalho a gente está botando para fazer com que elas sejam cumpridas? Acho que já tem, pelo menos. Não adianta de nada, a gente pode mudar até a legislação perfeita. Se ela não for cumprida, ela é inútil.
Obrigado. Tá, obrigado, Guilherme. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o Érico e depois para o Cadu. Peço que tentem manter a resposta em mais ou menos 5 minutos para que a gente tenha tempo de fazer mais uma rodada de perguntas. Érico. Perfeito, perfeito. Não, excelentes questões. Acho que é até bom que elas estão interrelacionadas. Acho que eu vou começar respondendo, acho que a do Guilherme junto com a do Romero, né? Bom, acho que é isso. Primeiro a gente tem, e da exposição do Cadu ficou bastante claro, foi bastante interessante nesse sentido, né, que a gente tem que entender realmente o Brasil como um continente, né, e com particularidades regionais bastante distintas, com legislação, né, e com ditames bastante distintos. Então, eu acho que, e aí foi a pergunta do Romero, né, efetivamente na Amazônia, o Código Florestal permite, né, um percentual de supressão de legislação ativa bastante pequeno, né, 20%, né, então isso é fundamental. E aí por isso, né, a questão do PPCDAN e do reforço do PPCDAN, a gente fica numa questão e aí entra no comentário do Guilherme, basicamente de cumprimento das leis, né, a gente já tem uma legislação bem definida, bem estabelecida, só que, e aí, Guilherme, né, infelizmente o diabo está nos detalhes, né, ainda que a gente tenha uma legislação, a gente tem aqui no Brasil, né, e para quem também já teve essa experiência, o Cadu, né, tem muita experiência, assistindo todos os professores da casa, de trocar com acadêmicos, com policymakers de outros países, dessa ideia de que a lei não pega. Então, cumprir a lei no Brasil não é algo tão simples, não é algo que é tão fácil, né? E aí a gente tem toda uma demanda, obviamente, a tecnologia, né, nos auxilia sobremaneira nesse controle, mas a gente tem uma demanda de boots on the ground mesmo, de fiscalização de campo, né? E aí vocês vão ver as matérias de fiscais do IBAMA, do ICMBio, conseguindo ter essa perspectiva, como o Romero colocou, de comando e controle, de reforço da fiscalização. Se a gente pega, e aí Cadu vai lembrar lá da minha monografia de graduação, né? O que basicamente fiz na monografia de graduação foi mostrar que com o PAC, à época, em termos reais, o orçamento do Ministério das Cidades, dos Transportes, explodia e o do MMA diminuía. Você tinha uma pressão por ampliação de licenciamento, por ampliação de fiscalização, sem recurso para tanto. O ICMBio e o IBAMA, na última gestão, a gente teve, além de ameaças físicas, assédio moral, etc., uma redução no número de servidores da ordem de 1/3. Né? E o que já é, num cenário que já é bastante, se você pega, né, esse gráfico também tinha na minha monografia, funcionários voltados, né, à proteção de unidades de conservação e fiscalização, e a quantidade de hectares que eles têm que tocar, se você tira Fernando de Noronha, Parque da Tijuca e Iguaçu, que são os outliers, tem muita gente, né? Cara, fica basicamente um funcionário para cuidar da área do Rio de Janeiro, do Estado. Então, é uma coisa bastante complicada. Então, acho que, assim, na parte, pegando a pergunta do Guilherme aí, né? De comando e controle não é tão simples num país de dimensão continental. Eu acho que a gente teve na última administração também, tirando meu chapéu agora de servidor público, né? Fazendo um pouco do papel de acadêmico, discussão na jornada científica. A gente tem o poder do discurso como algo bastante relevante. Eu vou comentar isso até para chegar na ideia do Fred, né? A gente tem um vetor fundamental de desmatamento na Amazônia, a especulação fundiária. Então, o cara desmata e depois ele vai esquentar essa terra, né, o famoso grileiro, para revender. Se você tem um discurso do governo federal dizendo que mineração em terra indígena é algo interessante, é algo que a gente quer avançar, que a gente não vai demarcar mais nenhuma terra. Então, você tem toda uma discussão de que, beleza, então, o incentivo, né, e interessante falar isso na economia, a gente é ciência de incentivo. Então, o incentivo é eu vou lá, vou desmatar e depois vou conseguir vender essa terra. Então, acho que a gente consegue, num primeiro momento, né, ter bastante a área de desmatamento em 8 meses, que é o 48%. Então, a mudança de discurso associada a aumento de recursos para fiscalização e para implementação de políticas de comando e controle já tem mostrado alguns resultados na Amazônia. Aí, quando a gente vem, e excelente a tua questão, Romero, né, para outras áreas, né, do Brasil, e pensando na perspectiva mais ampla, comando e controle não é suficiente. Não à toa, o Cerrado é o bioma com as maiores taxas de desmatamento atualmente. Né? Então, a gente teve o PP Cerrado em consulta pública, né, o Plano para Controle de Desmatamento do Cerrado, ele ficou de meio de setembro agora até o meio de outubro, foram quase 200 contribuições, mas aí a gente tem que pensar efetivamente em instrumentos econômicos. Né? E aí, enfim, o Cadu deu um dado bastante interessante quando ele fez a comparação de Fundo Clima com o Plano Safra. Né? O Plano Safra está da ordem de, sei lá,
50 bilhões. Então, a gente tem que pensar. No Brasil, né, uma coisa que eu esqueci de comentar na primeira intervenção, não sei se vocês estão acompanhando também o debate, já foi aprovado no Senado e está na Câmara a implementação do mercado de carbono, né? Então, o mercado de carbono brasileiro, a ideia é que a gente consiga, né, fomentar uma transição custo-efetiva a partir de regulação com instrumentos econômicos, então mexe um pouco com os dois. E a gente tem que pensar em instrumentos além do comando e controle. Eu concordo totalmente, Romero, com a tua questão. No PP Cerrado, e aí vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhada no programa, isso já é um pouco mais detalhado do que na Amazônia, onde basicamente a gente tem muito de questão de cumprimento da lei. Então, é uma coisa que a gente tem que avançar. A gente tem o ITS, a gente tem toda uma discussão. Por exemplo, o plano ABC, né? O plano ABC é um plano que já está aí há bastante tempo, com taxas, né, diferenciadas para financiamento verde, mas aí tirando mais uma vez meu chapéu de governo, como o Cadu colocou, tem toda uma questão de cultura institucional. A gente tem uma base, né, um congresso muito forte, né, na área agropecuária, e é um setor tradicionalmente acostumado a, né, recursos em larga escala e baratos. Então, a gente mudar, né, esse direcionamento não é algo tão simples. Aí, o último, acho que deu 5 minutos, só para falar do comentário do Fred, isso é algo bastante relevante, Fred. E aí, enfim, quando a gente pensa, né, e por isso que eu falei do poder do discurso, né, a UNFCCC, a primeira coisa que o Trump fez, né, quando ele ganha a eleição, é falar que ia sair do Acordo de Paris, né? Então, você não tem, diferentemente da OMC, né, que você tem mecanismos aí de enforcement, mecanismos de punição. No âmbito da UNFCCC, não há mecanismo de enforcement a não ser o name and shame, né? A não ser a pressão da comunidade internacional, a não ser a vergonha política. Então, é realmente uma questão bastante complexa, né? E aí eu vejo isso por 2 pontos. Por um ponto, e eu estava na Inglaterra semana passada, mesmo no governo Boris Johnson, né, um governo mais à direita, eles avançaram bastante na questão de mudança climática, desenvolveram a estratégia de net zero durante um governo mais à direita, mas isso vem muito da pressão política, né, interna. Então, enfim, isso eu acho que aí, opinião pessoal, né, da gente ampliar o conhecimento, a palestra do Cadu foi muito ilustrativa nisso, da importância das mudanças climáticas, da adaptação às mudanças climáticas, enfim, para que isso se transforme em voto, para que isso se transforme em representantes eleitos que não tenham um discurso negacionista em relação a isso, eu acho que é algo bastante importante, né? Enfim, o arcabouço, a gente não tem no arcabouço algo genérico. E um outro ponto, e a gente viu isso no Brasil, e a minha última frase, não é algo que eu acho um caminho de salvação, mas a gente teve judicialização, né? No caso da NDC, a gente teve uma ação pública, coordenada pelo ISA, entre outras ações, questionando o governo federal da pedalada da NDC. Então, enfim, usar o judiciário, tanto na vida pessoal quanto no profissional, é a última instância, mas é algo também que se coloca como um mecanismo de enforcement. Então, era isso. Perdão se falei demais. Cadu, por favor. Ok. Complementando o que o Érico respondeu, excelentes comentários, começando pelo Guilherme. Guilherme, eu louvo a sua indignação. Falei isso na semana passada. Assim, os jovens têm, os estudantes em particular, têm a obrigação moral da indignação. Por favor, mantenha essa indignação. Não aceite o status quo. E falo a todos os jovens aqui, os alunos, em particular os de graduação, o inconformismo é uma obrigação social de quem está pensando o mundo. E ainda é livre, não tem que pagar conta, não tem os problemas que a gente vai tendo. Fred está rindo aqui, né? Fred e eu, nós somos colegas de turma, de graduação. Então, a gente tem coisa que a gente nem vai falar, óbvio, porque se começar a ter uma troca aqui, vai feder para os dois lá. A gente tem outros problemas ao todo do campeonato. E a indignação é fundamental. Mas eu lamento, e essa é a realidade, para ser bem objetivo, foi falado aqui o Código Florestal. Código Florestal de 1965, fácil de guardar o ano que a gente nasceu, né, Fred? Nunca foi implementado na prática, porque nunca houve uma penalização. Ele existe. A primeira regulamentação que, de fato, ia fazer alguma diferença, uma resolução do Conselho Monetário Nacional que restringia as operações subsidiadas de crédito rural, resolução, se não me engano, de 2008, né, Érico? Apenas a propriedades que tivessem de acordo com a legislação florestal. O que aconteceu em função dessa resolução? Mudou-se a legislação florestal. E a resolução nunca foi implementada. Ela continua valendo, ela é permanentemente postergada.
O Romero deve ter mais informação. Romero trabalha mais com essa questão do crédito rural, né? Mas esse é um exemplo, mas que não se restringe à questão ambiental. Ela é uma questão maior, porque há espaços onde não há lei. O que aconteceu hoje na Zona Oeste, a gente fala Zona Oeste, mas não é a Zona Oeste pobre. Não aconteceu na Zona Oeste rica. Ninguém está queimando ônibus na Barra da Tijuca, em frente ao condomínio, vocês sabem qual. Tá? Está queimando lá em algum canto em que, a não ser quem mora lá, a gente não vai. E recomendo não ir mesmo, por uma questão de segurança. As nossas faixas de Gaza. Eu acho muito sintomático que se fale tanto da faixa de Gaza de lá, não se fale da faixa de Gaza daqui, que todo mundo sabe que é aquele terreno ali entre a Maré e o Alemão. Enfim, isso tem a ver com a sociedade. Enquanto a sociedade não mudar, não haverá isso, não houver pressão social e, infelizmente, como o Érico colocou, há um Congresso eleito e esse Congresso eleito, pelas regras atuais, ele tem um perfil cada vez mais de status quo. Não só um Congresso Nacional, como as assembleias. A gente dá muito pouco ação ao subnacional. Romero, eu queria colocar um comentário sobre o nosso vício que equivocadamente subordina tudo ao federal e fala muito pouco do subnacional. Onde os incentivos positivos estão acontecendo não são na esfera federal, porque, lamento, Érico, você sabe disso, você mesmo mediu isso, a esfera federal é cada vez mais irrelevante para a política ambiental do dia a dia. Todos os nossos dados, nós estamos fazendo isso já há quantas décadas, Érico? Já tem 2 décadas, pelo menos, que a gente acompanha os gastos ambientais. Cada vez mais, o gasto ambiental federal é menor em relação ao estadual e municipal. Quem faz a política do controle de fato é o Estado e é o município. E aí a gente abre, são 27 estados, incluindo o Brasil, Distrito Federal, e são 5.570 municípios. Ou seja, para cada um deles eu tenho uma situação diferenciada. Então, há municípios e há estados onde há uma política efetiva e há avanços. E há estados e municípios onde não avança. E eu faço para você repetir agora em público o convite que eu tinha feito pessoalmente. A gente está trabalhando com uma pesquisa pouco trabalhada do IBGE. Se existe uma coisa que o Brasil tem e é pouco explorada, chama-se Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Há muito mais no IBGE do que a gente usa. E, em particular, para quem trabalha em política pública, tem 2 pesquisas, Stadic e Munique, Gestão Estadual e Gestão Municipal, que são muito pouco trabalhadas. Numa dessas pesquisas, que é Munique, de Gestão Municipal, em 3 anos, 2012, 2017, 2020, foi perguntado: o município tem ou não tem pagamento por serviço ambiental, que é um instrumento positivo. E o que a gente descobre? Esse número está crescendo. Mas ele cresce em absoluto, mas ele tem uma mortalidade muito alta. Menos de 1/3 dos programas se mantém, ou seja, a resposta do município que diz que tem, para o ano seguinte, ela cai. Só menos de 1/3 se mantém. E isso, por quê? E a gente está descobrindo isso tem a ver com gestão municipal. E um dado curioso, Érico, esse você vai gostar. Um dado que a gente descobriu: se o município tem staff, servidor, que foi treinado pelo governo federal, pelo MMA, ele tem mais probabilidade de manter ou de ter o PSA. Ou seja, faz diferença. Instituições, Conselho Municipal de Meio Ambiente faz a diferença. Isso tem a ver com cidadania ambiental. Então, é uma questão de cidadania, que é um problema maior, que é um problema de democracia. Essa transição nossa, essa transição incompleta para a democracia. Né? Quando você tem um problema de uma parte da cidade que não tem direito a ter polícia, que não tem direito à segurança pública, você tem uma democracia que é falha. Você não está assegurando os direitos a todos. Nós somos uma democracia limitada. E enquanto a gente não expandir para uma democracia plena, a gente não avança nesse aspecto. Tá? E isso tem a ver com um problema maior, que é uma sociedade que se construiu a partir da desigualdade. Tá? Quem que construiu esse prédio aqui, gente? Esse prédio aqui é de 1850, 1860. Você acha que foi o quê? Foi um cara livre? Quem que carregou a pedra? Quem que fez isso aqui? Isso aqui é trabalho escravo. Nós estamos aqui, literalmente, no trabalho escravo, que o alicerce dessa sociedade que não conseguiu se libertar até hoje. Tá? O fato de sermos o país mais desigual do hemisfério ocidental é, obviamente, ligado a termos sido o país de maior escravidão do hemisfério ocidental. E essa coisa persiste, é difícil.
É difícil, e por isso tem essa miopia. Tá? Eu não vejo o problema da Amazônia, porque a Amazônia é um outro espaço, é um outro território. Mas eu chamo a atenção, então, que existe esse espaço. Agora, o grande problema, a meu ver, é o incentivo perverso. Fred, o teu comentário daria para passar a tarde inteira para a gente discutir. Em primeiro lugar, o Nordhaus não é um autor qualquer. Ele é um autor de profundo cunho neoclássico e, portanto, de rejeição. E é falsa a afirmação. Eu não tenho nenhum problema em dizer que o prêmio Nobel é falso. Mente, diz errado, fala bobagem. É falso dizer que os acordos internacionais não serviram para nada. Eu chamo de novo a atenção. Mudança climática é heterogeneidade e desigualdade. Num espaço do planeta, ela funcionou muito, que é o espaço da União Europeia. Na União Europeia, ele funcionou tanto que a eficiência do ponto de vista de valor por emissão é tão grande que as emissões caem. Isso é pouco falado. Na União Europeia, as emissões caem. Elas caem menos do que eles achavam que deveria cair, mas elas são negativas. Tá? E, em particular, a necessidade de crédito de carbono cai. Foi criado um sistema de crédito de carbono europeu, o sistema principal do mundo, sistema europeu de emissão. Mas, para quem assiste lá, e o meu monitor está muito mal vestido, mas é um bom rapaz, apesar do mau gosto evidente que ele demonstra em público, ele sabe que a gente trabalha isso. Da natureza de um instrumento de direito transacionável de emissão, a variável de ajuste é preço. Se a demanda cai, o preço cai. Isso fez o colapso do mercado de crédito de carbono está ligado ao fato de que, em primeiro lugar, a União Europeia, que era o único comprador de fato, porque nós não pagamos, China não paga, que é o maior emissor de parou esse papo de que quem emite no mundo hoje é país rico, tá? China disparou, assim, Índia também. Hoje, os países em desenvolvimento emitem muito mais que os países desenvolvidos. Você pode falar da contribuição histórica, mas hoje quem emite somos nós. Tá? A Rússia entrou nesse mercado para vender, não entrou para comprar, e então só sobrou a União Europeia como compradora. E é um problema fácil de entender. Como a União Europeia seria a grande compradora, e, em primeiro lugar, ela procedeu, onde houve mais transição de baixo carbono no mundo foi na União Europeia. E, em segundo lugar, tem uma crise econômica que afeta muito mais a União Europeia do que outras partes do mundo. Há uma queda muito grande da demanda, isso fez com que esses mercados não avançassem, mas significa que eles não foram efetivos. Tá? Agora, é claro, ele não é suficiente. Eu acho que o ponto fundamental é mecanismos de internalização da externalidade são essenciais, mas não são suficientes. A gente precisa, do ponto de vista micro, e aí eu estou olhando para o Caio, a gente está com essa ideia de oferecer uma cadeira na pós de economia para o semestre, do segundo semestre do ano que vem, para a gente retomar isso. Né? Ele não é suficiente. Eu acho que essa é a grande diferença de uma economia ortodoxa, de uma economia heterodoxa para a questão climática. A economia ortodoxa, os instrumentos econômicos são suficientes. Numa perspectiva heterodoxa, eles são necessários, mas não são suficientes. É preciso ir além. E nesse sentido, eu reverto essa ideia do decrescimento, porque a ideia do decrescimento parte de uma concepção física de valor, é uma neofisiocracia. E aí a gente precisa voltar a uma teoria do valor por trás. Né? Qual é a sua teoria do valor? O valor é materialmente definido ou é socialmente definido? Para mim, até onde eu entendo, e eu sou muito influenciado, nesse caso, por Smith, tá? Valor é socialmente definido. Sendo socialmente definido, ele não depende, ele não tem uma restrição de natureza material, o que não significa que ele não seja afetado, por isso que ele é constrangido. Existem circunstâncias nas quais o meio físico afeta a relação social, mas é uma relação indireta, ou seja, eu sinceramente acredito, com tudo que eu aprendi até hoje, se aprendi alguma coisa de teoria econômica, de que o valor, é possível imaginar um ciclo infinito de crescimento de valor, desde que, e aí começam a entrar as restrições, desde que este crescimento de demanda efetiva, que eu estou pensando do ponto de vista de geração de emprego, PIB é produto, emprego vezes produtividade. Se eu tenho um crescimento do emprego, um pleno emprego, com um crescimento da produtividade, eu tenho possibilidade de crescimento do valor. Desde que esse crescimento, essa produtividade seja baseada numa relação de desmaterialização. E os números que apontam que é impossível você ter desmaterialização, para mim, não são suficientes. E a evidência empírica de que ter casos onde houve, simultaneamente, uma redução da intensidade
mais um aumento absoluto em escala de maior valor não são prova de que um outro cenário é possível. Agora, isso não acontecerá espontaneamente. E aí entra uma questão de Estado, do papel do Estado, do papel da política pública. Então, é uma discussão muito mais profunda, mas eu acho que ela revela a incapacidade de um modelo ortodoxo de economia para lidar com essa situação, embora eu não nego a importância das contribuições que eles têm. Ou seja, eu acho extremamente importante o conceito de tributação pigouviana, de direitos transacionáveis, que tem por trás uma visão muito conservadora, que é do Coase, né? As pessoas acham que o Coase era um grande progressista. O Coase era Chicago na veia, né? Eles têm uma contribuição, mas não é suficiente. E, nesse sentido, que eu convido os colegas a pensar na sua própria agenda de pesquisa, como a gente pode avançar. E eu te faço esse desafio mesmo, do ponto de vista da economia da inovação, que, no fundo, a grande pergunta é quão otimista a gente é do ponto de vista de soluções tecnológicas para lidar tanto com a mitigação quanto com a adaptação. Se a gente imagina que haverá uma solução tecnológica suficiente para lidar com os problemas, ok, a gente se adapta. Ou não. E, no fundo, é uma pergunta irrespondível, porque vai depender do que você acha do futuro. Tá? Eu, sinceramente, creio que uma política pública orientada para a inovação, e baixo carbono é inovação, conteúdo, valor humano, agregação de valor, trabalho, pleno emprego, é capaz de gerar um grande impacto de aumento de produtividade. E eu vou dar um exemplo muito simples. Você pega essa mão de obra que a gente tem hoje, jovem, que poderia estar sendo melhor alocada, por exemplo, fazendo educação, fazendo tanta coisa. Imagina um projeto Rondon bem feito. O impacto que ele poderia ter de geração de emprego. Você pega alunos de graduação e coloca para fazer ações desmilitarizadas. Imagina uma desmilitarização com geração de pleno emprego. Bota para ir para dar aula na comunidade. Um aluno aqui de ensino superior é capaz de dar uma aula de matemática de primeiro grau, ajudar a solução. E isso é o meu último convite, cara. Adaptação é local. E local é cada local. O que vai acontecer no interior do semiárido é diferente do que vai acontecer na Alto da Mantiqueira, que vai ser diferente do que vai acontecer no Pampa, que é diferente do que vai acontecer no Acre. Só para ficar no Brasil, para não ficar em forma diferente. Então, eu acho que isso abre um espaço de localização da economia que eu sinto falta. Sinto falta nesta casa de ter uma percepção de que a economia ela é espacialmente diferenciada. A gente trabalha muito, isso é uma herança nossa da cadeira, de que é tudo muito universal, quando, na verdade, tudo depende. E esse depende do depende. E eu só vou saber indo. Tá? Então, isso é meu último apelo para essa questão climática, que a gente observe as nuances, as diferenças, as sutilezas, porque há muita coisa acontecendo. Agora, ela não acontece de forma homogênea, ela não acontece de forma igual. Obrigado, Cadu. Eu passo a palavra novamente para o Érico. Ele queria, aparentemente, fazer uma intervenção. Não, eu estou de boa. Não sei se eu tenho só uma questão que eu não consigo ficar muito mais. Eu não sei se a gente tem tempo para mais uma rodada de perguntas. Eu faço considerações. Não. Se vocês preferirem. Já ia justamente encerrar a sessão aqui agora. Gostaria novamente de agradecer a você e ao Cadu pelas exposições que deram muitas ideias e substância para podermos pensar.